a temperatura em Porto Alegre, mas a sensação com certeza nesse momento já é abaixo de 10 graus nesta noite de sexta-feira aqui na capital gaúcha. Estamos começando a edição desta sexta-feira, 9 de junho de 2017, do Estúdio Gaúcha. Em nome de Sicredi, no Dia dos Namorados, use os cartões Sicredi. Lojas Quero Quero, tá na hora de aproveitar a grande semana Quero Quero. Vai lá. Yara é líder mundial em nutrição de plantas e NET. Vem pro lado NET agora, 4004-8844. O Estúdio Gaúcha repercute hoje o julgamento da chapa Dilma Temer, que se encerrou nesta sexta-feira. E por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação. Por isso vamos à RBS Brasília, onde está o repórter Matheus Chu, para nos trazer mais detalhes sobre o julgamento encerrado hoje. Chu, boa noite. Oi, boa noite, Andrezinho, boa noite a todos os ouvintes. Terminou, esse julgamento longo de 4 dias aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Começou na terça-feira e terminou agora há pouco. Terminou com o voto de desempate do ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte. Ele já vinha dando, André, um indicativo de que votaria pela absolvição da chapa Dilma Temer e, de fato, isso se confirmou no voto dele. Bom, a gente separou alguns trechos da sessão de hoje para dar uma noção aí para o ouvinte de como foi essa discussão muito polêmica, Andrezinho, e que terminou agora com a absolvição da chapa. Foram 4-3 e os debates em torno da inclusão de provas da Odebrecht, que eram mais robustas, e também dos marqueteiros do PT, geraram muita polêmica. E a gente teve até um clima bastante pesado no início desta tarde, porque o representante do Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador Nicolau Dino, pediu o impedimento de um dos ministros, Admar Gonzaga. Isso porque ele foi advogado da chapa Dilma Temer lá em 2010 e agora está aqui na condição de ministro julgando justamente a mesma chapa, mas em um caso sobre as eleições de 2014. Os ministros chegaram a fazer uma pausa para acalmar os ânimos em razão disso e também de uma manifestação do ministro Napoleão Nunes Maia, que ficou irritado com a citação do nome dele por sites jornalísticos, enfim, foi uma discussão bastante tensa. Bom, dos trechos que nós separamos, Andrezinho, vamos começar pelo relator, o ministro Herman Benjamin. Ele pediu a cassação, foi o voto vencido, mas teve argumentos muito fortes dizendo que propina e Caixa 2 abasteceram a campanha de Dilma e de Temer, que houve sim poder de abuso político e econômico, e terminou o voto com um desabafo para os demais colegas da corte. Vamos ouvir. Que, tal qual cada um dos 6 outros ministros que estão aqui nesta bancada comigo, eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Bom, uma referência, Andrezinho, é claro, ao resultado do julgamento. Sim. Diz que não apoiaria a maioria aqui. É claro, se a gente já tinha a confirmação para divulgar o placar antecipado, imagina os ministros que estavam ali de perto acompanhando, Andrezinho? É porque foi o resultado, o 4-3 era aquilo que já se projetava, Chu, desde o começo, Exatamente, já se projetava, já se sabia a posição dos ministros. Bom, quem defendeu o Herman Benjamin, as posições do relator, foi o ministro Luiz Fux, que também foi muito duro nos argumentos ao dizer que era um momento para passar o país a limpo, para corrigir essas distorções do sistema político eleitoral, e também votou pela cassação. Vamos ouvir. Ouvimos aqui de todos os integrantes. Os fatos são gravíssimos. Os fatos são insuportáveis. Os fatos revelam crimes gravíssimos. E eu pergunto, será que eu, como magistrado, que vou julgar uma causa agora, com esse conjunto, com esse quadro sem retoques de ilegalidades, de infrações, eu vou me sentir confortável de usar com a devida vênia o instrumento processual para não encarar a realidade? A resposta para mim é absolutamente negativa. Eu não teria a paz necessária que deve ter um magistrado se eu pudesse não afrontar esses fatos, não enfrentar esses fatos.
Bom, e o discurso final foi do presidente da Corte, Gilmar Mendes, que fez uma defesa da estabilidade do país, fez um discurso muito político. Toda a primeira parte do discurso, que tomou a maior parte do tempo, foi realmente na defesa de estabilidade, e ele também acha que não havia provas suficientes, já que não considerou as da Odebrecht, as dos marqueteiros do PT, que foram tomadas ao longo do processo. Vamos ouvi-lo. Algum fricote processualístico se quer proteger. Não! É a questão do equilíbrio do mandato. Não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira. Mas o Constituinte houve por bem colocar 15 dias, exatamente para não expandir a demanda para além do... Por quê? Porque se prefere pagar o preço de um governo ruim, mal escolhido, do que uma instabilidade no sistema ou golpes que são engendrados na calada da noite. Por isso que o sistema precisa de estabilidade. É muito fácil fazer o discurso da moralidade. Também eu. Ninguém vem me dar lição aqui de combate à corrupção. Também eu quero isto. Estou muito tranquilo em relação a esse tema. Está aí só um pequeno trecho do discurso de Gilmar Mendes. Deu para ter noção do tom, né, Andrezinho? Eu estava acompanhando aqui. Que ele adotou. Eu estou aqui com a Carolina Bahia, Guilherme Mazui, companheiros aqui dessa jornada exaustiva no TSE. Deixa eu pegar uma palavrinha bem rápida deles, pode ser? Pode ser. É o julgamento mais importante da história do tribunal. O desfecho foi o mais importante. Carolina Bahia, na tua opinião, poderia ter sido diferente? Boa noite, Andrezinho. Boa noite a todos. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu pagar o preço do desgaste, na verdade, do descrédito, porque é impossível que esses ministros, de fato, tenham acreditado que não existiam provas para, assim, encaminhar a cassação da chapa Dilma Temer. As provas estavam muito claras. A participação dos delatores foi muito importante e destacada no relatório de maneira consistente pelo ministro Benjamin. Mas, no final das contas, como você mesmo disse, Matheus, pesou a parte política. O discurso do ministro Gilmar Mendes, o discurso final, foi revelador. Muito mais importante é a estabilidade, a manutenção do presidente. Não se troca presidente todos os dias, disse o ministro Gilmar Mendes, mostrando claramente que estava muito mais preocupado com a preservação do mandato de Michel Temer do que com uma sinalização à sociedade de que esse tribunal não iria compactuar com o crime eleitoral. Não foi esse o recado. Esse tribunal, desta vez, resolveu sim compactuar com as irregularidades nas eleições, absolveu a chapa Dilma Temer para manter o mandato do presidente Michel Temer, que ganhou fôlego, mas tem ainda muita crise pela frente. Pois é, para finalizar, deixa eu pegar uma palavrinha do Guilherme Mazui, que circula muito no Congresso, no Planalto, tem essas informações de bastidores. A crise não acaba aqui, né, Mazui? O presidente Michel Temer vai ter desafios. A Procuradoria-Geral da República está prestes a fazer uma denúncia, tem pressão para processo de impeachment na Câmara. É uma batalha, dentre outras, que o presidente vence. Exato, Matheus. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer está num brasileirão de pontos corridos. É uma vitória de cada vez. Venceu aqui no TSE. O processo de impeachment, como ele tem uma base sólida e tem uma maioria formada na Câmara, acredito que ele não vai avançar no momento. O mais grave é o inquérito que ele responde no Supremo Tribunal Federal, com base nas delações da JBS, que é uma investigação que está em andamento e podem vir fatos novos, que aí mudam o cenário político. Se o procurador-geral apresentar a denúncia contra o presidente Michel Temer, o que é aguardado, a Câmara vai ter que se posicionar se ela autoriza a continuidade dessa denúncia. E aí o presidente vai ter que agir para garantir os votos, não são muitos, 172 dos 513 deputados para barrar essa denúncia. E para isso é fundamental que o PSDB não desembarque do governo. Se os tucanos desembarcarem, bom, aí sim a situação de Temer fica mais delicada. Perfeito. Para fechar, Andrezinho, está aqui a nota que acaba de sair da Presidência da República sobre a decisão do TSE. O presidente da República recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral como um sinal de que as instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira. Houve amplo debate,
prevaleceu a justiça de forma plena e absoluta. O presidente ainda diz por texto: o judiciário se manifestou de modo independente. Cada um de nós acatará com sobriedade, humildade e respeito a decisão do TSE. Foi o que disse Michel Temer. Andrezinho. Tá bom, obrigado, Matheus Chu, Carolina Bahia, Guilherme Mazui, direto de Brasília. Acompanharam lá o julgamento que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem também os nossos convidados que vão participar conosco a partir de agora aqui no estúdio. O deputado federal Pepe Vargas, do PT, e o vereador de Porto Alegre, Felipe Camossato, do Partido Novo. A Kathleen Moreira vai depois trazendo para a gente a participação sua, a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp 996995218. Esse outro 9 da frente sempre tira. 996995218. Você vai participando conosco. Bom, deputado federal Pepe Vargas, queria agradecer sua presença conosco aqui, desejar boa noite. E vou começar até a frase final lida pelo Matheus Chu, lá da carta da nota da Presidência da República. O bom funcionamento da democracia brasileira. O senhor concorda, acha que prevaleceu a justiça nesse julgamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio. Não, eu acho que nós não estamos num funcionamento normal da democracia. Nós estamos vivendo um período de exceção no Brasil. Acho que houve um processo de derrubada de um governo legítimo, a partir de uma acusação de um crime de responsabilidade de uma presidente que não tinha cometido esse crime de responsabilidade. E isso gerou toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Vamos relembrar o que foi a acusação contra a Dilma para derrubá-la da presidência da República. Ela foi acusada de uma coisa que inventaram chamada pedalada fiscal. Na prática, formal e juridicamente, o que eram? 4 decretos de suplementação orçamentária. O que é um decreto de suplementação orçamentária para um ouvinte que eventualmente não está acostumado com o jargão da economia e do orçamento público? Há determinadas situações em que a previsão da lei orçamentária de que vai arrecadar determinados valores, os valores arrecadados são superiores ao previsto na legislação. E, consequentemente, tu tem ali determinadas receitas que são maiores do que as previstas. Então, nesses casos, a lei orçamentária prevê que, por decreto, o presidente da República pode alocar esses valores. E foi o que a Dilma fez. Ela alocou valores para universidades, alocou valores para o próprio Poder Judiciário e alocou valores para o subsídio à agricultura, ao agronegócio brasileiro. Tudo isso previsto em lei. Só que diziam que isso era contra a meta fiscal estabelecida, né, que tinha sido estabelecida uma meta fiscal no início do ano, depois ela foi modificada, a meta fiscal. Então, ambas as coisas, tanto os decretos de suplementação orçamentária, foram práticas comuns a todos os presidentes que antecederam a presidenta Dilma, todas elas auditadas pelo Tribunal de Contas e consideradas normais, então ela não fez nada de anormal de que outros presidentes haviam feito e o próprio Tribunal de Contas da União havia considerado regular. E também a mudança da meta fiscal, num determinado ano, inicia o ano com uma determinada meta, ao longo do ano modifica a meta, também foi coisas que outros presidentes fizeram, e o Tribunal de Contas nunca considerou irregular. Então, e isso foi a base para derrubar a presidenta Dilma. Então, não acho que a gente está vivendo um período de normalidade. Nós estamos vivendo um período de exceção, um período de exacerbação da política, que envolveu o judiciário. Então, se a gente pegar os temas jurídicos propriamente ditos de tudo isso, mesmo dessa votação agora, dessa decisão, desse julgado do Tribunal Superior Eleitoral, eminentes juristas, conceituados juristas, têm visões distintas sobre os temas. Quer dizer, haviam provas materiais de que houve o crime de caixa 2 ou dinheiros ilícitos que chegaram na campanha. Os que sustentam que há se baseiam na delação premiada. O que é uma delação premiada? É um sujeito que cometeu um crime, não tem como negar o crime, e para reduzir a pena dele, ele faz uma delação premiada. Em qualquer país do mundo, se exige que o delator... Não, a palavra do delator sozinha não pode valer. Ele tem que aduzir provas materiais. Então, os que sustentam, nesse caso específico, no TSE, é de que o delator, ele foi lá e fez... Ele, além de delatar, ele fez um juramento no depoimento que ele fez no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, vamos dizer, continua sendo a palavra dele. Tem que ser, né? E os que são contra
dizendo, não há prova material, diziam o seguinte, não, tem que ter uma prova material e não pode só ser a palavra do delator. Isso quer dizer que mais adiante não possa aparecer uma prova material? Pode ser até que pareça. Mas nesse processo em si, até o presente momento, não apareceu. Então, nesse caso, já havia sido arquivado, inclusive, vamos relembrar que esse processo já tinha sido julgado e arquivado. Aliás, quem pediu o desarquivamento foi o Gilmar Mendes. E hoje ele usou o argumento de que ele pediu o desarquivamento para que houvesse a investigação. Né? E estava caminhando para uma condenação da Dilma. Todo mundo fazia as apostas que a Dilma seria condenada, que seriam separadas as contas do Michel Temer e da Dilma. Safaria-se o Temer, a Dilma já perdeu o mandato mesmo, transformar-se-ia em inelegível, seria a consequência prática. E o Temer salvar-se-ia. Bom, aí surgiram as gravações que o senhor Joesley Batista fez com o presidente, embora peçam a perícia, né, nessa gravação, a própria Ordem dos Advogados do Brasil embasou o pedido de impeachment ao Temer, dizendo, olha, mas independente da perícia na gravação, em comunicados, em declarações que o presidente fez à imprensa, ele não negou o conteúdo da conversa. Ele simplesmente as minimizou, ele considerou que eram bravatas, ou coisa do gênero. Consequentemente, ele admitiu que a conversa houve, e o Procurador-Geral da República entende que ali houve crime de obstrução à justiça, ali houve crime de corrupção passiva e ali houve crime de formação de quadrilha. Isso o Procurador-Geral da República está... Eu acho que o Temer tem que ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, como em qualquer país democrático que se garanta a qualquer pessoa que é acusada de alguma coisa. Mas, objetivamente, é isso. Então, eu acho que tentaram fazer um atalho no Tribunal Superior Eleitoral. O jeito de se livrar do Temer é o Tribunal Superior Eleitoral. Só que o Temer está sendo acusado pelo Procurador-Geral de crimes comuns e não de crime eleitoral, propriamente dito, né? E esses crimes comuns não tem atalho. Tem duas instâncias que podem avaliar isso, né? Em processos de impeachment. Só tem uma pequena diferença. Se o presidente da Câmara aceitar o processo de impeachment, digamos que a Ordem dos Advogados entrou, que outros entraram, quem vai julgar, e se o Congresso admitir esse processo de impeachment, quem julga ele será o Senado. Se o Procurador-Geral da República denunciá-lo, o Supremo Tribunal Federal vai ter que pedir autorização da Câmara para fazer o julgamento. Aí é também um processo de impeachment, mas que transita no Supremo Tribunal Federal. Então não tem escapatória. Para esse caso específico do Temer, vai ter que ser ou impeachment na Câmara ou impeachment no Senado, né? com o devido processo legal também em ambos os casos. Quanto a se houve, se é verdadeiro aquilo que os delatores estão dizendo verbalmente por enquanto, existem outros processos no âmbito da Lava Jato. E ali vai se poder verificar se eles aduzirão prova material. Por exemplo, a defesa da Dilma pediu, nesse caso do Tribunal Superior Eleitoral, olha, bom, se houve dinheiro que não foi contabilizado, portanto, caixa 2, dinheiro foi ao vivo, coisa do gênero, então tem que dizer quem que levou o dinheiro, quem que recebeu o dinheiro, e tem que chamar essas pessoas para depor. Né? Bom, isso não era o objeto do processo no Tribunal Superior Eleitoral, mas poderá ser objeto da investigação da Lava Jato lá em Curitiba. Então, tudo isso, o tempo é que vai nos dizer se é verdade ou não. Bom, a Rosane de Oliveira está conosco também para participar por telefone. Eu tenho também aqui o vereador Felipe Camossato, do Partido Novo. Né? Como é que o senhor observou, vereador, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, mas especificamente nesse caso que a gente está tratando, que foi hoje da absolvição, né? Não houve a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos colegas da mesa, deputado, e boa noite aos ouvintes. É uma situação muito complicada que nós estamos vivendo, né? Já fazem alguns meses que nós estamos vivendo essa instabilidade política, num cenário de crise econômica, e no meio disso tudo, o que me surpreende é ainda as posições, principalmente das pessoas ligadas ao PT, serem tão controversas e tão incoerentes. Veja que a tentativa de argumentação e retórica do deputado aqui coloca como se Dilma sofresse algum tipo de injustiça, como se ela não tivesse cometido nenhuma irregularidade,
só faltou dizer que era golpe, que nem a gente costuma ouvir. E eu, enquanto vereador, que acompanho isso de longe, não estou dentro do Congresso Nacional acompanhando o dia a dia disso, pois estou tratando dos assuntos aqui da cidade. E aí, como cidadão brasileiro que foi às ruas repetidas vezes, fico indignado em ouvir tamanhos absurdos, uma vez que o próprio PT, se estivesse diante de casos onde empresários cometessem os mesmos atos contábeis e financeiros que Dilma Rousseff cometeu na presidência da República, pediriam a cabeça desses empresários, né? Pediriam a prisão desses empresários. E com razão, com razão. As pedaladas fiscais aqui relativizadas pelo deputado, elas são muito graves, elas que custam hoje os desempregos, mais de 14 milhões de desempregados, ela que custou a nossa inflação, que quase fugiu ao controle do governo Dilma, ela que custou a nossa crise fiscal, está custando a nossa crise financeira, nossa crise fiscal e econômica. E é interessante porque, apesar do deputado mencionar sobre outros presidentes também terem feito da prática, quando você pega os números, e eu sou um administrador com especialização em finanças, então a parte financeira eu entendo relativamente bem. E quando você pega esses números e plota isso num gráfico, você vê que o montante de recursos que compõe essa chamada pedalada, ela é mais de 20 vezes, mais de 30 vezes qualquer outro volume de recursos que qualquer outro presidente da República sequer tenha sonhado em fazer dessa prática. E é interessante também a tentativa de questionar as delações premiadas, uma vez que o próprio PT, há poucas semanas atrás, estava comemorando e validando as delações premiadas contra o senador Aécio. E eu, aqui na posição de cidadão e de vereador do Novo, eu fico muito feliz de ver isso, porque isso fica mais fácil para quem é cidadão, que quer que a justiça seja feita, que não tem bandido de estimação, que quer ver Aécio preso, assim como quer ver Lula, Dilma, Temer renunciado ou fora do governo, seja por cassação, seja por impeachment, enfim. A gente quer que essas pessoas paguem pelos seus crimes. E é muito legal, eu fico feliz de ver essas coisas, porque assim fica mais fácil o trabalho do cidadão de bem, de separar quem está falando a verdade, quem quer realmente que as coisas sejam resolvidas e que o Brasil possa virar sua página, e quem tem interesse em defender, eventualmente, bandidos por serem do seu partido, por serem seus amigos, enfim. Então relativizam crimes, relativizam as consequências desses crimes cometidos, né? E é válido lembrar, né, que agora é muito fácil o governo Temer, que pegou essa herança maldita e que também poderia se dizer ilegítimo, uma vez que Dilma Rousseff e Temer se elegeram com caixa 2 também, e aí se a gente traz o argumento da ilegitimidade, que é constante nas manifestações, principalmente vinculadas à esquerda, a gente teria que aplicar os dois lados, uma vez que ambos cometeram essas ilicitudes que estão aí sendo julgadas, e ambos compunham a chapa juntos. Então, dado esse cenário, na minha posição pessoal, a posição que o Novo tem divulgado nas suas redes e tem se manifestado por meio de seus outros vereadores, é de que a gente gostaria de ver o Brasil sendo passado a limpo de fato. E então me entristece o fato, as coisas como foram conduzidas hoje lá no TSE, porque ficou muito claro, e através do voto, da relatoria do voto do próprio Gilmar Mendes, que se preferiu uma instabilidade de curto prazo do que a justiça prevalecesse. Preferiu que não se mexesse ainda mais com a questão de permitir governabilidade política, de certa forma, permitir alguma estabilidade para a população, para que se relativizasse, se afagasse, enfim, crimes cometidos e que cada vez estão mais claros. Então, eu espero que agora, já que a cassação não ocorreu, aliás, eu esperava que Temer renunciasse, por hombridade. É uma questão de moral. Uma pessoa que, depois de tudo que a gente viu... Porque na pior das hipóteses, e aí quem acompanha de fora e ouviu os áudios do Joesley, né, e vê a situação toda, começa a ligar os pontos, na pior das hipóteses, Temer prevarica, né, prevaricou. Convida o sujeito para sua casa, não está na agenda oficial, fala de inúmeros assuntos, depois tenta dar explicações. Por que Temer não renuncia? Temer deveria renunciar para não expor o país ao processo extremamente danoso que a gente está passando agora, em ter que sofrer todos esses passos e discutir diariamente, cotidianamente, o que vai acontecer a seguir. Aliás, eu só acho que esse voto de Gilmar Mendes aconteceu dessa forma, justificando a estabilidade e tudo mais, porque não havia, neste momento, algum consenso em torno de algum nome para substituí-lo. Imagino que se houvesse algum consenso em torno de algum nome, talvez essa votação fosse diferente, talvez a gente estaria dando outras notícias aqui, estaria comentando de maneira diferente a nossa situação. Como não temos, estamos agora aí ao enfrentar de novos dias muito duros
que iremos ver politicamente, e o que é lamentável, né, para quem está acompanhando isso de longe, que acaba afastando as pessoas cada vez mais da política por achar que na política é só isso, né? Vale a pizza, né? Tudo acaba em pizza, vale relativizar, vale defender os seus amigos, seus colegas de partido, tudo vale em nome do poder, e o Brasil está cada vez mais sofrendo por isso. O vereador Felipe Camossato se manifestou do Partido Novo. A gente já ouviu o deputado federal Pepe Vargas do PT nessa primeira rodada. Rosane de Oliveira, vou até pegar a expressão da pizza que foi trazida pelo vereador Felipe, porque você hoje fez uma frase a respeito disso, a escola até falou à tarde também durante chamada geral. A gente teve o resultado que já era anunciado, previsto, de 4-3. O que você vê, como é que você analisa e que próximos passos você imagina nessa panela de pressão que ainda está o governo Michel Temer? Boa noite, Rosane. Boa noite, Andrezinho. Boa noite aos convidados. Olha, André, eu não gosto dessa expressão. Eu acho esse clichê do tudo termina em pizza um clichê meio totalmente inadequado, né? Primeiro porque pizza é uma coisa boa. E o que nós vimos hoje não tem nada de bom. O que nós vimos hoje foi um relatório bastante consistente ser rejeitado por 4-3 num arranjo. Foi um ajeitômetro conduzido pelos ministros aliados do presidente Michel Temer e arrematado pelo ministro Gilmar Mendes, que como presidente do Tribunal Superior Eleitoral deveria ser um ministro mais imparcial, mais independente. Mas ele agiu quase como um advogado de defesa do governo ao longo desse processo todo. Eu entendo o constrangimento do deputado Pepe Vargas em não criticar a decisão, porque afinal a mesma mão que absolveu Michel Temer absolveu também a presidente Dilma Rousseff. Ela teria ficado inelegível se eles cassassem a chapa. Então hoje o PT está celebrando tanto quanto está celebrando Michel Temer, que comemorou evidentemente esse resultado porque ele significa para ele a manutenção no poder. E o Gilmar, quando justificou o voto dele, que foi o voto do desempate, deixou muito claro que a grande motivação dele era a motivação de não ficar trocando de presidente. Até achei engraçado que ele falou lá pelas tantas, na calada não se pode fazer um golpe na calada da noite. Não entendi bem o que ele quer dizer com isso, porque, na verdade, ele estava diante de um relatório com provas, os testemunhos, o deputado Pepe Vargas falou em ouvir as pessoas, não, o ministro relator ouviu quem pagou e ouviu quem recebeu. E quem pagou disse que pagou dinheiro de propina, dinheiro de caixa 2 para a campanha, e quem recebeu, no caso a Mônica Moura, detalhou na vírgula como foi que ela recebeu esse dinheiro. Então, provas existiam essas confissões das pessoas que receberam o dinheiro, das pessoas que pagaram, e mesmo assim, 4 ministros preferiram ignorar em nome sabe Deus de que interesse. E o que eu fico me perguntando, André, com que moral agora o Tribunal Superior Eleitoral vai caçar prefeito, vai caçar vereador, porque é lá que desembocam os recursos dos que são caçados nas outras instâncias, já que para a chapa da presidência da República vale tudo. Esse é o sinal que o TSE está dando. Na campanha eleitoral vale tudo. E como disse o ministro Herman Benjamin, estão enterrando provas vivas. Ficou mal a justiça eleitoral, há um problema sério de credibilidade e, de certa forma, pode-se dizer que Gilmar Mendes e esses outros ministros estão arrastando o judiciário para o mesmo lodaçal em que hoje estão boiando o executivo e o legislativo. Deputado Pepe. Bom, primeiro, eu vou discordar só de uma coisa da Rosane aqui, né, que o que a Mônica Moura e o João Santana apresentaram, por enquanto, relativamente a isso, são por enquanto, palavras. Há que se trazer o conjunto probatório. Eu quero dizer com toda tranquilidade, se me apresentarem alguma prova material concreta de quem quer que seja do meu partido, eu deixo de defender. Agora, enquanto não apresentarem a prova material concreta, eu, como defendo o Estado Democrático de Direito, não há crime sem fato e não há fato sem prova. Eu não tenho formação jurídica, eu sou médico. Mas todo esse processo me fez levar a estudar um pouco de direito penal. Né? E isso são princípios basilares do Estado Democrático de Direito. O direito à ampla defesa, o ônus da prova do acusador e a comprovação material da prova. Né? E, por enquanto, são palavras. Neste processo. Pode ser que em outros processos venha aparecer, mas por enquanto é isso. Né? Agora, o que estava se desenhando era outra coisa. O que estava se desenhando era
A condenação da Dilma e a absolvição do Temer, era isso. Isso era fato notório. Todo mundo que Deputado, me permita discordar. Isso era o que o Temer queria, mas em nenhum momento houve por parte do relator a admissibilidade dessa hipótese. Não, eu não estou falando do relator, Rosane. Eu não estou falando do relator, eu estou falando de várias pessoas que acompanhavam esse processo. Todo mundo dizia isso. A tese de que ia se separar. O relator, de fato, não aceitou a separação. Que, inclusive, está correto ele. Não deve se separar. Seria um absurdo, exato. Seria um absurdo separar. Né? Seria um absurdo separar. Ele não acolheu essa tese. Mas havia essa tese e todo mundo dava de barato que essa tese seria acolhida e que, enfim, a Dilma ia ser condenada e o Temer ia passar batido. Não houvesse as revelações da conversa do Temer com o Wesley Batista, provavelmente poderia ser o que acontecesse. O próprio Gilmar Mendes, eu acho que fica numa saia muito justa, porque ele, a rigor, mudou de opinião ao longo do processo. Mas, enfim, eu acho que tem outras coisas que têm que ser colocadas aqui. Eu queria contraditar o que o vereador Felipe Camozzato colocou há pouquinho. Primeiro, quer dizer, o vereador conhecidamente militou a favor do impeachment. Eu vou dizer, na minha opinião, é um golpe, eu não estou aqui tergiversando. Vocês patrocinaram um golpe de Estado. Né? E vou repetir, não há crime nenhum em fazer decretos de suplementação orçamentária. E tu falaste que tu entende de finanças, e acredito que entenda. Não tem por que não acreditar que você não entenda. Agora, veja bem, é evidente que os valores são maiores, porque tu não vai querer comparar um valor de 1994, né, com o PIB de 1994, com um valor de 2014. Eu estou falando corrigido pela inflação, deputado. Né? Não. Mas é evidente, porque o Estado brasileiro, anteriormente, não investia. Esse Estado não investia. Vou pegar um elemento. Tu sabe quanto que foi o volume de financiamento para a agricultura, que tem juros subsidiado, equalizado pelo Tesouro? Foi 189 bilhões. Só para a agricultura familiar foi 30 bilhões. Em 2002 era 2,3 bilhões. Mesmo que tu corrija pela inflação, o montante aportado para corretamente apoiar a agricultura brasileira, que gera emprego e renda na cidade, porque a indústria de máquinas e equipamentos, que aqui no Rio Grande do Sul é forte, se beneficia desses financiamentos para a agricultura, corretamente foi ampliado muito acima da inflação. Muito, mas não é que é pouco, é muito acima da inflação. Pega 2,3 bi para a agricultura familiar em 2002, pega 30 bi em 2014, né, e vê quanto é que foi a inflação do período, mas isso está muitíssimo acima da inflação. Então não é o montante, não está se falando aqui em mensuração de montantes. Tu tem que analisar o ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito é o seguinte: a lei orçamentária permitia suplementar por decreto. Houve uma arrecadação a maior e foi suplementada a decreto. Os montantes podia ser R$1 ou R$100.000. O ato jurídico perfeito não é dado pelo montante. É dado pelo ato jurídico, se é perfeito ou não. E o ato jurídico era perfeito. Muito tranquilamente. Então foi um golpe, não tem outro nome para dar. Inclusive diziam, é pelo conjunto da obra. Pois bem, então vamos ao conjunto da obra. O conjunto da obra é o seguinte: o Temer, que vocês ajudaram a botar lá... Não votei no Temer, deputado. Quem votou no Temer foi o senhor. Mas tu defendeu o impeachment... Eu considero a Dilma tão criminosa quanto ele. Não, mas primeiro ela tem que comprovar que ela é criminosa. Ela, por enquanto, não tem nenhum crime contra ela. Então é a tua palavra... Isso é o que você disse. Não é isso, não é eu que digo, é o judiciário brasileiro que diz. O TCU julgou por unanimidade as contas delas, reprovou por unanimidade. Não, o TCU não é poder judiciário. O STF também concordou que o impeachment era válido. Não, senhor. O STF não tem posicionamento. Me surpreende, inclusive, porque o senhor é deputado, o senhor entende de separação dos poderes, entende que uma vez que o parlamento ele aprova, ele versa sobre um orçamento, para autorizar ou não o executivo a gastar aquele dinheiro e como deve ser gasto, e o executivo extrapola aqueles limites orçamentários, extrapola a forma de gastar. Ele não extrapolou. Ele não extrapolou. Para Caixa, para o Banco do Brasil, não foi pago corretamente, no prazo. Corretamente. Enfim, é crime fiscal. Isso é crime fiscal. Deputado, não tente relativizar, deputado. Isso é crime fiscal. Não estou relativizando. Os mais simples de se exibir. Não, que o TCU julgou por unanimidade como crime fiscal. O TCU não é poder judiciário. Mas nem precisa ser. Eu estou falando sobre
Divisão de poderes. Só deixa eu fazer uma pergunta. Só deixa eu fazer uma pergunta. O Judiciário entende muito essas coisas. O Legislativo autoriza o gasto. Responde uma pergunta. Ele autoriza o orçamento. O Executivo vai lá, extrapola, não respeita. Como não extrapolou? Eu estou dizendo que não extrapolou. E aí o Judiciário entra depois para dizer que o processo todo está correndo pelas instituições. O impeachment você está dizendo uma bobagem. É constitucionalmente correto. Tu está dizendo uma bobagem. Mas a bobagem que está dizendo é o senhor quando fala que isso não é crime. Não é crime, não. Não é crime. Explique para os 14 milhões de empregados que o que eles estão sofrendo não é decorrência dessas barbaridades que o governo Dilma Rousseff fez e que o senhor defende. Defendo, com certeza defendo. Os 14 milhões de desempregados são decorrentes de uma política econômica equivocada. Que bom que defende, porque mostra como o PT está errado e continua sendo errado para se beneficiar, porque não existia nenhum petista na frente do TSE para julgar, apoiar o julgamento da chapa Temer e Dilma. É isso que eu ia pedir. Eu não vou ficar batendo boca desse jeito tanto para o senhor quando lhe respondendo. Não, é que eu invito falar com toda paciência e quando eu começo a falar tu me interrompeu. Eu não gosto disso. Até para que os ouvintes possam... Acho que assim, nós podemos fazer um debate civilizado aqui. Claro. Até como o André disse, para as pessoas entenderem. Então eu não te interrompi. Cada um fale uma... Eu não te interrompi, foi você que me interrompeu. De forma, inclusive, grosseira. O senhor me chamou de golpista sobre uma coisa que o senhor não pode provar. Não, mas tu me chamou de várias coisas aqui. Eu não lhe chamei de várias coisas. Mas tu apoiou o impeachment ou não? Tu apoiou o impeachment ou não? Mas claro que eu apoio que o Temer peça renúncia, seja cassado ou seja impeachmentado. Porque eu quero justiça, eu não quero defender o meu partido, não quero defender um político de estimação. Enfim, tá bom, vamos estabelecer. Eu vou afirmar o seguinte aqui. Quem apoiou o impeachment, para mim, apoiou um golpe. É isso. Isso é um juízo de valor político meu. Ok. Isso não é uma ofensa pessoal a ti. Eu não estou te chamando de ladrão. Ok. Não estou chamando, estou dizendo que você apoiou um golpe. Oi, Rosane. Oi, André, com licença, eu só queria deixar claro, eu como ouvinte aqui estava ouvindo, os ouvintes não entenderam nada. É isso que eu estava tentando. Só que se eu falar, seria um terceiro a falar. Eu quero pedir que cada um fale um por vez, porque senão ninguém entende nada. Se o vereador não me interrompeu, eu ouvi ele com toda a paciência e não interrompi ele. Foi ele que me interrompeu. A palavra é sua, deputado. Obrigado. André, eu só queria me despedir, porque a bateria do meu celular está quase acabando. E aí, daqui a pouco eu vou ficar pendurada aqui. Então, boa noite para vocês, boa noite aos convidados. Boa noite, Rosane. Eu vou repetir aqui o seguinte, quer ver? Suplementação orçamentária por decreto prevista na lei orçamentária tem na Prefeitura de Porto Alegre, tem em qualquer prefeitura e tem no governo federal. Sempre foi assim. Então, quando o Parlamento, quando o Congresso Nacional votou a lei orçamentária, ele autorizou a suplementar por decreto a arrecadação a maior. Foi o que a Dilma fez, foi o que o Lula fez, foi o que o Fernando Henrique fez, e todos eles dentro da lei. Não há nada feriu a lei, nada. Acontece que tinha que ter uma base para dizer. Então, o argumento é que isso superava a meta fiscal. Só esqueceram que a meta fiscal tinha sido modificada. Então, eu vou repetir aqui, isso foi longamente discutido e, em algum momento, algum historiador longe dessas paixões vai reconhecer isso. E vou repetir, a Dilma não tem nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Aliás, ela nem está sendo acusada. Ela nem é ré, que fará considerada criminosa. Ela nem ré é em ação judicial nenhuma. Então, alguém sustentar que uma pessoa é criminosa, sendo que nem ré ainda é no mínimo se estabelecer como aquele que julga a partir da sua convicção e não a partir do Estado Democrático de Direito. Aliás, é muito preocupante, né, esse argumento que não leva em consideração, né, o direito das pessoas poderem se defender. Então, já faz um julgamento prévio. Né, e eu respeito o MBL, não concordo com as ideias do MBL. Né. O desemprego hoje no país, eu não vou fugir desse debate, vereador, depois você pode argumentar também. Eu acho que o governo Dilma errou ao ter colocado Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e o Levy iniciou um processo de ajuste fiscal equivocado. Ela, inclusive, reconheceu isso no momento que trocou o ministro da Fazenda. Mas depois veio o impeachment, ela saiu e entrou o novo ministro da Fazenda, que é o Meirelles. O Meirelles aprofunda esse ajuste fiscal. Aprofunda de forma absurda. Nós estamos com o menor investimento público da história, nós estamos com o menor investimento privado da história, a formação bruta de capital fixo é a mais baixa da nossa história, muito abaixo de qualquer outro país. Por quê? Porque o Estado brasileiro deixou de, primeiro, fazer investimento público e, segundo, deixou de fazer financiamento subsidiado para a indústria e para o setor produtivo. Ah, mas não dá para fazer isso porque vai ter gasto fiscal. Vai ter gasto fiscal.
Só que se não fizer isso, o déficit fiscal vai aumentar, como de fato está aumentando. O governo cortou, e o problema é que ele não resolve o problema fiscal, porque ao cortar esses investimentos, ao cortar os subsídios ao setor produtivo, ele levou ao baixo investimento, e baixo investimento gera desemprego, gera crise econômica. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Um ciclo vicioso de não desenvolvimento, de baixo crescimento econômico. Nós temos que reverter isso. E o governo Temer, infelizmente, aprofunda isso. Ele aprofunda isso, precisa ser modificado isso. Acho que esse debate a respeito da corrupção, quem fez alguma coisa errada vai pagar pelo que fez. Agora, o debate econômico é talvez mais importante do que esse debate nos dias atuais. Porque senão nós não vamos recuperar níveis de emprego, níveis de desenvolvimento. Então, querer atribuir, depois de um ano que o Temer está na presidência da República, e aprofundou já uma política econômica que estava começando a ver uma correção dela, que estava errada, e começou a fazer uma correção dela, e aí retoma o mesmo erro e aprofunda ele, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, tanto quanto o debate de passar o país a limpo no que diz respeito à corrupção. Porque senão não vai haver retomada do desenvolvimento econômico e nós vamos continuar amargando baixos índices de crescimento, desemprego. Então, há que se ver a responsabilidade do atual governo também no que diz respeito a uma política econômica equivocada. São 10h44, estamos no Estúdio Gaúcho, ouvindo o deputado federal Pepe Vargas do PT, o vereador do Partido Novo Felipe Camossato, aqui de Porto Alegre. Vereador, por gentileza. Eu acho interessante que o deputado propõe essa discussão também econômica. Realmente, é muito relevante, deputado, que a discussão econômica seja feita. E aqui inclusive, é uma área que eu tenho mais especialidade, me sinto mais à vontade para falar, inclusive. E eu inicio já discordando do senhor que a receita para resolver o nosso problema é mais financiamento subsidiado e fomento público para a economia. Na verdade, essa foi a receita do fracasso. Foi essa receita que, desde que Dilma assumiu, ou melhor, no final do governo Lula, segundo o governo Lula, abriram-se as torneiras do governo federal, começou-se a fazer endividamentos para fazer financiamento subsidiado, para fazer fomento público e aí alavancar a economia. Tivemos o voo de galinha e depois entramos na nossa mais profunda recessão da história do Brasil. E isso é uma coisa relativamente básica na economia, que essa é uma tese até que é oriunda do pensamento keynesiano, e aqui me desculpe entrar mais no termo técnico, mas quando você acha que dinheiro público e investimento de dinheiro público, subsidiar financiamentos, ele é a solução para os problemas, então realmente a gente entra numa espiral de insanidade econômica, onde a gente acredita que a solução para resolver o problema do país é você conseguir emprestar a maior quantidade de dinheiro possível para que a economia possa girar. Dilma tentou fazer isso, ela conseguiu fazer o Brasil chegar no maior endividamento que o Brasil já viu na sua história recente, melhor, na sua história econômica. Isso custou quase uma inflação desordenada, isso custou a quebra sucessiva de empresas e de setores econômicos e, principalmente, isso custou a presidência. Isso lhe custou a presidência, porque, no final das contas, a economia importa e muito. As reformas que permitem o setor produtivo efetivamente produzir, elas não foram feitas em nenhum momento. Na verdade, em vez de dar dinheiro público, que é a receita do fracasso, esse pensamento keynesiano, desenvolvimentista, que todo país latino-americano que sofre ainda na pobreza, ele tem incutido na sua mente, ele não olha para a ortodoxia econômica, ele não olha para o que os países que deram certo fizeram. A Nova Zelândia, com um partido trabalhista no governo, fez as reformas produtivas e não precisou de financiamento público, juro subsidiado, dar dinheiro para a empreiteira, para a petroleira, enfim, o escambau, para conseguir se desenvolver e ser um país desenvolvido. Não! Ela conseguiu fazer isso fazendo as reformas que liberavam o setor produtivo a fazer o que lhe é natural, produzir. E, infelizmente, a população paga agora por não haver condições políticas para aprovar reformas importantes. Pior, por ter que engolir reformas horríveis, que são as reformas que o Temer está propondo, e que são insuficientes, porque o Brasil precisaria. Veja bem, o Brasil ocupa uma das piores posições nos rankings mundiais de liberdade econômica. E existe uma correlação fortíssima entre Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e liberdade econômica. Alguma vez o Brasil perseguiu ter mais liberdade na sua economia, ou seja, tirar burocracias, tirar entraves, facilitar a vida de quem quer empreender, seja o seu João que está montando uma barraquinha de cachorro-quente, que é nas ruas aqui, capturado pela fiscalização municipal, seja quem está constituindo uma empresa, montando novas indústrias.
todos esses têm extrema dificuldade para conseguir constituir negócios e para conseguir vencer na vida enquanto empreendedores sem depender de financiamentos públicos subsidiados, porque afinal é essa a solução de todos os problemas, segundo desenvolvimentistas. Vamos dar dinheiro barato às custas de pobres que pagam por esse juro baixo dos financiamentos. Quem é que pagava pelo juro de 4% ao ano da JBS enquanto ela comprava frigoríficos Brasil afora? Quem pagava é o trabalhador que hoje está desempregado. Ele que pagava, porque ele ia lá e na hora de comprar seu arroz, seu feijão no supermercado, paga as mais altas, paga altíssimos impostos e boa parte do imposto que ele paga no consumo alimenta o gordo caixa do BNDES, que aliás é uma aberração e devia ser fechado pelo dano que faz ao Brasil e o que permite de loucuras econômicas de governos desenvolvimentistas, como foi o governo Dilma, como foi o governo Lula ao final do seu governo, e que iludem a população, porque dão uma falsa sensação de esperança quando a galinha começa a voar, mas que logo mais vê-se que não existe mais dinheiro para continuar emprestando a juro baixo. Não existe, não tem mais onde tirar, não existe mais lastro para se endividar, e aí a gente confronta a realidade, porque um dia a conta sempre chega e ela tem que ser paga, e nós estamos pagando muito caro. Os 14 milhões de desempregados estão pagando muito caro. A inflação, que foi às alturas, foi um preço muito caro. E por mais que Meirelles possa ser criticado pelo senhor, e eu acho que aí o senhor tem a sua opinião sobre Meirelles, né? Eu tenho a minha opinião também forte contra algumas políticas de Meirelles, ele conseguiu trazer a inflação a uma taxa recorde, baixa, após esse período curto, inclusive, de governo, o que é uma coisa relativamente interessante de se observar do ponto de vista econômico, ainda que eu ache que Temer deva sim cair. A previsão de recuperação de PIB já está no nosso horizonte, coisa que a gente não via sequer luz no final do túnel no governo Dilma. Então é uma falácia econômica dizer que se encaminhava para uma recuperação. Isso só, me desculpe, mas só um ignorante no sentido de conhecimento econômico pode afirmar uma coisa dessas. Porque qualquer um que entenda de economia sabe que não há como se emprestar dinheiro a juro baixo por toda a vida. Isso quebra um país assim como quebrou o Brasil. E não dá para a gente continuar acreditando em promessa populista de que a solução é voltar a emprestar dinheiro aos grandes montes para empresas, para setores, escolher campeões nacionais, que nem alguns pretendentes à corrida presidencial de 2018 estão fazendo. Eu estive com Ciro Gomes na Filadélfia recentemente em uma palestra que eu dei lá na Universidade da Filadélfia, e Ciro Gomes colocou em sua receita para o desenvolvimento do Brasil exatamente isso. Temos que voltar a emprestar dinheiro. Inclusive chamou a Dilma de irresponsável, porque ela foi incompetente em como emprestava. Incompetente nada. Isso quem estuda economia sabe que desde o New Deal, pós-Segunda Guerra, países que se valem de desenvolvimentismo, de empréstimo a juro baixo, grandes montantes de dinheiro público entregues de mão beijada para empresas, o que eles estão fazendo é um crime contra o trabalhador que paga a duro suor com seus impostos esses novos milionários que nós temos, que agora estão todos envolvidos com a Lava Jato e que, se Deus quiser, serão todos presos. 10h51, dá uma pausa para os nossos dois convidados darem uma respiradinha. Cláudio Brito está conosco na linha, né? Tem o seu comentário aqui dentro do Estúdio Gaúcha. Fala, Brito, boa noite. Boa noite, André, boa noite aos nossos convidados. O tema é instigante, realmente, as pessoas se empolgam em defesa de seus argumentos, e há um momento que eu espero em que a gente consiga diminuir, seja a politização da vida jurídica, ou, se quiserem pela outra via, a judicialização da vida política. As coisas têm que ter seus limites, conviver harmonicamente e nos assegurando estabilidade institucional. Mas não é em nome desta estabilidade que se pode fazer a aberração que o ministro Gilmar Mendes praticou, e ainda mais o que o tribunal praticou, ao, por exemplo, admitir que estivesse entre os julgadores o advogado Admar Gonzaga, que foi advogado de Dilma e de Temer, ainda na época da campanha eleitoral. Nós temos uma regra claríssima, seja pela via do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pela via do processo. As pessoas dizem, mas vem cá, nós vamos invocar o Estatuto da OAB para um juiz do TSE? Sim, porque por uma questão de formatação dos nossos tribunais, o Tribunal Eleitoral tem vagas preenchidas por advogados militantes.
eles não interrompem a advocacia, eles não cessam a advocacia, diferentemente daqueles que vão integrar no chamado quinto constitucional uma vaga no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, no Tribunal, no STJ, já não no Supremo, que é diferente. Mas veja, e ainda quando vai para o Supremo, por ser advogado ou não precisa nem ser advogado para ir para o Supremo, basta ter notório saber jurídico e conduta ilibada. Mas atenção, e claro, 35 anos de idade, quando vai para o Supremo, cancela tudo, passa a ter a conduta do magistrado, a carreira da magistratura. Na Justiça Eleitoral, não, até porque a passagem é temporária. É um período de 2 anos, admitida mais uma recondução e depois deu. Por isso, não pode realmente haver um sistema em que o cidadão tenha que desistir de uma profissão de uma vida inteira para ser 2 ou 4 anos juiz temporário numa corte eleitoral. Mas esta soma de circunstâncias permitiu que um ex-advogado dos réus estivesse ali. Da mesma forma como o outro juiz oriundo da advocacia foi recentemente indicado pelo réu. Não que a indicação não tenha que ser da Presidência da República, não tenha que haver esse sistema de freios e contrapesos de um poder apontando o integrante do outro, mas não nestas circunstâncias em que o réu escolhe o seu julgador. Alguém pode dizer, mas isso não faz desde logo regra de que ele terá votado como votou por conta de fidelidade. Não, mas nós não podemos expor a justiça a ser perquirida. Não é confiável a decisão a que se chegou. Excesso de prova agora absolve, é isto, porque nós não tivemos a prova provada a partir da delação, mas depois, sob o crivo do contraditório e por movimentação do próprio ministro Gilmar Mendes, houve a tomada dos depoimentos daqueles delatores então transformados em testemunhas. E não é só a prova testemunhal que está ali, houve juntada de documentos, e vários documentos, extratos bancários, inclusive o Benjamin, o relator, lembrou do convênio com a Suíça e a remessa da Suíça de documentos bancários provando tudo o que diziam os delatores. Alguém ainda vai dizer, pois é, mas esta prova entrou agora em março e faz 3 anos, ou 2 anos pelo menos, que tramita a ação, que é de 2015. Como é que funciona isso? Bom, veja só, uma coisa é o tempo da prova, outra coisa é o tempo do fato. O tempo dos fatos que poderiam determinar o julgamento e levaram a julgamento todas estas 4 causas que depois estavam conjugadas, o tempo do fato é o tempo da campanha eleitoral. Seja a de 2010, mas marcadamente a de 2014. A de 2014 é que foi levada a julgamento. A prova é de outro tempo, a prova é mais recente, mas é atinente àquele fato. Isso não pode invalidar outras regras todas do processo, como eu disse, não só a questão da OAB, que impede que um advogado esteja atuando como advogado contra um ex-cliente, isso é do Estatuto da OAB, agora pode alguém julgar um ex-cliente? Aí nós vamos entrar no ramo do processo, que diz que não, é caso de suspeição, de impedimento, enfim, estas querelas todas nos levam a um momento muito ruim, que precisa ser passado a limpo, para mim, de uma única forma, seja convocando-se uma nova Assembleia Nacional Constituinte para dirimir todos os rebotalhos que estão lá colocados nela, nas centenas de emendas já praticadas, mas com convocação exclusiva para votarem a nova Constituição e depois irem para casa, Constituinte exclusiva como foi a de 46, que teve até Jorge Amado entre os constituintes. E, mais do que isso, antes disso, urgente, reforma político-eleitoral. Não é apenas a reforma eleitoral que importa, reforma político-eleitoral. A estrutura dos partidos, menos partidos, partidos mais ideológicos. Nós temos hoje mais partidos do que ideologias. Fim para estas conjugações de esforços aí de maneira espúria, chamadas coligações nas eleições proporcionais. Enfim, a mudança que é preciso que se faça, a reforma determinada e detalhada da vida política e da vida eleitoral. Enquanto não fizermos isso, vamos viver
haver de sobressaltos. Aguardemos agora. Quem é que disse que o Rodrigo Maia vai dar andamento ao impeachment ou vai acolher a possibilidade de uma denúncia perante o Supremo Tribunal Federal? Lê do engano. O presidente sabia o que dizia quando falou que dia 31 de dezembro de 2018 ele vai então finalmente concluir sua etapa. Que seja por essa via, que seja por esse caminho, estou na contagem regressiva para dizer lá em 31 de dezembro de 2018. Ufa, até que enfim. É isso, meu querido André. Um abraço mais uma vez aos nossos ouvintes, aos nossos convidados, a Kathleen que está aí na produção, a ti, e mais uma vez um convite para segunda-feira estarmos juntos de novo no nosso plantão aqui no nosso Estúdio Gaúcha. Para ele, Cláudio Brito. Valeu, Brito. 22h58 mais 40 segundos. Eu vou convidar no ar aqui. A gente iria até às 11, mas se vocês puderem ficar até 11h10, 11h15, até porque a gente tem que atender os nossos ouvintes que estão, né, e com certeza querem se manifestar para que o deputado fale alguma coisa, para que o vereador fale também, porque a gente daqui a pouquinho já tem o noticiário em mais um minuto. Mas, Kathleen, rapidinho, ao menos do WhatsApp agora pelo 96995218. Tem ouvintes que estão manifestando suas diferentes opiniões, mas a gente tem alguns ouvintes que estão decepcionados. A Rita de Cássia de Canoas diz assim: estou muito decepcionada, o Brasil é um país de impunidades, é a raposa cuidando do galinheiro. Daqui a pouco a gente traz mais mensagens. A gente vai para o Notícia na Hora Certa em 30 segundos e depois, na volta, a gente continua um pouquinho mais falando sobre essa questão. Lembrando, 4-3 hoje, por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação da chapa Dilma Rousseff. Michel Temer, a gente já volta com o Estúdio Gaúcho. Na Gaúcha, a emoção do futebol começa antes da bola rolar. A informação exclusiva, a notícia que você queria ouvir, a opinião de quem entende. Domingo Esporte Show, às 9h30 da manhã, com Luiz Henrique Benfica. Cremers, estado de alerta pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 11 horas. Aumenta para 91 o número de municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul. Moradores das ilhas de Porto Alegre começam a sair de casa devido à cheia do rio Jacuí. Temer decide não responder perguntas da Polícia Federal sobre delações da JBS. Céu nublado em Porto Alegre. O sábado terá sol entre nuvens e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Maior nebulosidade no norte e nordeste do estado. Agora faz 11 graus e 7 décimos na esquina da Avenida Ipiranga com a Érico Veríssimo. Cremers informa. Diário Oficial da União publica a resolução que dispõe sobre normas éticas relativas à terceirização de serviços médicos. A resolução pode ser conferida na íntegra em cremers.org.br. Trânsito. Trânsito com alterações em Porto Alegre. A EPTC alerta para a passagem de nível abaixo da legalidade para acessar a Voluntários da Pátria ou então ali em direção a Sertório. Está bloqueada devido ao retorno da água da rede de esgoto provocado pela cheia do Guaíba. Motoristas devem evitar a região. Nos demais pontos de Porto Alegre, sem ocorrências. Pelas rodovias do estado, alguns pontos com bloqueios como Nova Petrópolis, na BR-116, quilômetro 178, pista totalmente bloqueada em virtude de queda de barreira e sem previsão de liberação. Demais pontos, como em Bento Gonçalves, BR-470, nos quilômetros 194, 197 e 202, com interdição total. Em Uruguaiana, na BR-472, no quilômetro 513. E em Marcelino Ramos, na BR-153, no quilômetro 2. Todos os pontos com interdição estão no site da Rádio Gaúcha. Com trânsito, Renan Jardim. O preço médio da gasolina caiu de R$ 3,59 para R$ 3,57, o menor patamar desde novembro de 2015. O levantamento semanal foi divulgado nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo. A queda de 0,5% acontece 2 semanas após a redução dos preços nas refinarias pela Petrobras. Já o preço do diesel apresentou alta, passando de R$ 3,00 para R$ 3,01 por litro. O Tribunal Superior Eleitoral absolveu nesta sexta, por 4 votos a 3, a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer da acusação de abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. A maioria dos ministros considerou que não houve lesão ao equilíbrio da disputa e, com isso, livrou Temer da perda do mandato e Dilma da inelegibilidade por 8 anos.
O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, defendeu a cassação e apontou 7 fatos que comprovariam o abuso de poder na campanha. Também votaram pela cassação os ministros Luiz Fux e Rosa Weber. O voto que desempatou o julgamento foi do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. A principal suspeita era de que empreiteiras fizeram doações oficiais com pagamento de propina por contratos obtidos com a Petrobras. Cremers, estado de alerta pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat à meia-noite. Saiba mais em gaúcha.com.br. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana. E 4 de volta com o Estúdio Gaúcha de Sicredi, Lojas Quero Quero, Yara e NET. Ainda estamos na parte do jornalismo geral, na parte do debate aqui dentro do Estúdio Gaúcha, com o deputado federal Pepe Vargas do PT e com o vereador de Porto Alegre Felipe Camossato do Partido Novo. A Kathleen anteriormente tinha lido uma mensagem de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo 96995218. Vou pedir que ela selecione aí mais 2 mensagens, né, até para a gente poder, com essas mensagens também, conversar com o deputado Pepe Vargas mais um pouco e com o vereador Felipe Camossato. Tá, tem uma mensagem aqui do José Azevedo, que é de Veracruz. Ele fala assim: a revolta popular, o descontentamento e o descrédito com a classe política após essa decisão do TSE vai acabar por aumentar o que podemos esperar do futuro. A gente está recebendo várias mensagens pessimistas, né, tanto com o contexto político do Brasil quanto a novidade de hoje, né, que foi a absolvição da chapa Dilma Temer no TSE. Maureci Bueno do Canto fala: esse julgamento é um verdadeiro ensaio atrás de cortinas, o que se viu foi um ato muito bem ensaiado. E o Leonardo Faleiro fala: estou desacreditado que esse país se torne um país de transparência e que a corrupção possa ser apenas uma página ruim para o Brasil, mas eu creio que isso irá se perpetuar, porque os que roubam sabem que nada irá acontecer com quem rouba e a nação está inibindo o ato. Mensagem. Pois é, deputado e vereador, a gente ouve e lê muito, né? Imagino que os senhores também, né, das pessoas na rua, enfim, ou por mensagens, essa questão do descrédito, né? E é um descrédito, fica com descrédito com o país, muito se fala de descrédito com a classe política, enfim, em função de tudo que vem acontecendo. Quando é que a gente vai conseguir chegar, né, num momento em que as pessoas voltem a dar esse crédito, né, e voltem a acreditar no país, a acreditar que as coisas vão correr de uma forma normal, que a gente não vai ter um Brasil como hoje a gente observa que é um Brasil dividido. Ou você é A ou você é B. Não há outra forma de se observar o que acontece hoje. Ou você, num determinado momento, era a favor do impeachment da presidente Dilma, ou era contra, né, e a gente observou isso bem claramente, e segue agora com toda a consequência do que veio lá de trás. Até que a gente vai ter uma volta, digamos assim, de uma normalidade, de uma estabilidade, né, nessa questão, né, das pessoas acreditarem um pouco mais, né, em quem elas elegem, em quem elas conduzem aos cargos, né, que são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande. Bom, eu acho que é compreensível que as pessoas, uma parte das pessoas tenha esse descrédito, enfim, por tudo que está acontecendo e da forma como acontece. Agora, eu acredito que nós só vamos voltar à normalidade quando tiver um governo eleito novamente. O povo possa escolher quem vai ser o novo governo, quem quer ser governante que vá na eleição defender o que tem que defender, né? Por exemplo, reformas. O Temer não defendeu na campanha uma reforma da Previdência que tira direitos do jeito que ele está defendendo, não defendeu uma reforma trabalhista que praticamente arromba com os direitos dos trabalhadores. Se ele defendesse, ele seria vice? Se ele defendesse, ele não seria eleito. Independente dele ser vice ou dele ser... Não, eu digo até que como ele era o vice, se ele tivesse manifestado dessa forma, eu não tenho... ele teria seguido na chapa, digamos assim. Não teria seguido na chapa. Eu tenho certeza de que qualquer um que defenda isso não vai se eleger. Isso não quer dizer que a gente não possa discutir lá o futuro da Previdência, quando houver uma transição demográfica que está em curso. Não é o debate de agora, mas não dessa forma, que é só retirar direito, fazer um ajuste fiscal de curto prazo, às custas da ampla maioria dos trabalhadores brasileiros. Né? Então, agora eu acho também que tem uma parcela desse mundo político que se envolve, esses atores políticos todos. Quando eu falo mundo político, não é só de quem tem mandato, né? Que quer que o povo fique descrente das coisas mesmo, porque o povo se afasta e alguém decide em nome do povo.
Então, acho que as pessoas podem e devem participar politicamente sem necessariamente ser de um partido político. Tem sindicato, tem associação de morador de bairro, tem grêmio estudantil, tem organizações da sociedade civil, tem movimentos sociais organizados para todos os gostos aí. E as pessoas podem participar ali ativamente, defendendo as suas ideias, as suas concepções. Agora, eu acho que a normalidade só vem depois de uma eleição onde o povo pode escolher quem é o governo. Esse debate mesmo que nós estamos... Antes disso, eu deixo fazer um comentário sobre o que o Cláudio Brito colocou. Eu concordo integralmente com o Cláudio Brito que nós precisaríamos de uma Assembleia Constituinte exclusiva, inclusive para fazer a reforma política, porque o atual Congresso Nacional não vai votar uma reforma política. Por uma razão muito simples, porque quem é eleito hoje é eleito por essas regras. E quem é eleito por essas regras não vai querer mudar. Então teria que ter uma Constituinte exclusiva, como ele falou. Faz a nova Constituição, faz o novo sistema político eleitoral e vai para casa. Né? Deixa de ser deputado. Bom, aí novas regras, elege novamente. Eu acho que isso seria muito importante para o nosso país. Né? E aí fazer um grande debate sobre esse debate que nós estamos fazendo aqui. Eu reconheço nas ideias do chamado liberalismo econômico, que o vereador Felipe está defendendo aqui, como uma questão legítima de ser defendida. É um debate legítimo. Eu discordo profundamente, obviamente. Né? Aliás, todas as vezes que a hegemonia das ideias ultraliberais que foram defendidas aqui foram hegemônicas, aí sim que o mundo entrou em crise. A crise de 2008 é uma crise da ultraliberalidade e da falta absoluta de regulamentação do sistema financeiro. Nos levou a uma crise mundial que até agora não foi superada, lamentavelmente. E todos os países estão fazendo políticas chamadas, de certa forma, anticíclicas, de corte keynesiano. Quem está deixando de fazer é o Brasil. E é por isso que o Brasil deixou de fazer uma política de corte keynesiano, né? Ou seja, onde o Estado é um indutor do desenvolvimento junto com a iniciativa privada, né? Mas o Estado cumpre um papel importante. Até porque boa parte do PIB é gerado pelo poder público, não todo ele, obviamente. Né? Então esse debate é legítimo. Vamos lá. Tudo aquilo que é dito que deu errado, na realidade é o seguinte, nós tivemos uma política de pleno emprego no Brasil nos governos Lula e Dilma, isso é inegável. Não é à toa que o Lula aparece com os percentuais de voto que ele tem em qualquer pesquisa que é feita por qualquer instituto de pesquisa, porque as pessoas que tiveram pleno emprego sabem disso. E não é verdade que isso endividou o Brasil. Aliás, ao contrário, quando o Lula assumiu a presidência da República, a dívida bruta, a dívida líquida, era de em torno de 56% do PIB. Em 2014, essa dívida estava em 38% do PIB. Acontece que a opção por fazer cortes fiscais única e exclusivamente foi levando a uma deterioração fiscal. Parece contraditório o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, você corta para economizar dinheiro para que o Estado gaste menos, mas aí o Estado arrecada ainda menos, porque se a economia não anda, o Estado não arrecada. Aí vai faltar dinheiro para fazer investimento. Então é por isso que hoje parou praticamente tudo. Parou vários programas. Veja bem, farmácia popular acabou. Minha Casa Minha Vida, na prática, acabou. Programa de aceleração do crescimento acabou. Bom, se alguém cometeu uma ilicitude em torno de uma obra pública, tem que pagar por ela, seja quem for. Agora, isso não quer dizer que o Estado vai parar de investir, ele tem que continuar investindo, tem que aprimorar a fiscalização, obviamente. Então, esse é o problema. Quer dizer, quem quer o fim do BNDES? Veja, o Japão tem o JBIC, a Alemanha tem o KfW, os Estados Unidos têm o Exim Bank. Quer dizer, são bancos de fomento, inclusive para exportar obras e serviços de engenharia para fora e produtos produzidos naqueles países para fora. Quer dizer, o Estado que não tiver uma política ativa de investimento e de crédito direcionado, ele não terá desenvolvimento econômico. E toda vez que isso foi feito no Brasil, isso deu errado. Né? Nós terminamos, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele persistiu uma política desta natureza. E isso levou a um aumento da pobreza, um aumento da concentração de renda, baixo crescimento econômico, quando não recessão. Quer dizer, e novamente está se praticando uma política econômica dessa natureza. Isso vai nos condenar a baixo crescimento econômico ou recessão. Vai combinar recessão com baixo crescimento econômico. Então acho que esse debate tem que ser feito num processo eleitoral. Isso é legítimo. Então vamos combater a corrupção, vamos dar o direito de quem está sendo acusado de se defender e não acusar antes do tempo. E se
depois do devido processo legal for comprovado, bom, a pessoa tem que pagar. Agora, o que não dá também é isso que ficou evidente no caso dos Batista aí. Quer dizer, o sujeito faz a delação premiada dentro de uma ideia que parece que o crime compensa mesmo, né? Que o cara foi lá para Nova York. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Vamos ver onde é que está o Paulo Roberto Costa. Onde é que está todos esses caras que fizeram as delações, que eram funcionários de carreira, entraram pela meritocracia do concurso público. Estavam lá na Petrobras desde o final dos anos 70, início dos anos 80, foram galgando posições pela meritocracia do concurso público. E, bom, viraram os corruptos. Então, aí perguntar, mas como é que não descobriram? Descobriram. E por que a Lava Jato está conseguindo investigar? Porque também o Congresso Nacional votou, e a Dilma, inclusive, sancionou, a lei do combate ao crime e às organizações criminosas, que permite a delação premiada. Agora, a delação premiada, ela não pode ser só a palavra do delator, tem que ter uma prova material, né? Porque senão fica fácil. O cara vai lá, diz um monte de coisa, diminui a pena dele, vai viver na mansão dele, no apartamento dele, na Quinta Avenida, sei lá onde, e não provou nada, ficou só a palavra dele. Não pode ser assim também. Então, acho que a gente tem que aperfeiçoar todos esses instrumentos, mas, acima de tudo, nós não podemos ficar só nesse debate da penalização de quem cometeu ilícito, que tem que ser feito. Nós temos que fazer o debate econômico no Brasil. Quer dizer, esta política econômica, na minha opinião, vai nos levar para o buraco. Já estamos levando. Ela não vai recuperar. Nós não estamos recuperando a economia. Quer dizer, esse crescimento de 1% do PIB deve-se, em primeiro lugar, porque houve uma mudança na metodologia do PIB, que fez com que mudaram a metodologia do PIB para ter o crescimento do PIB. Não estou dizendo que não mude, não possa mudar a metodologia. Mas primeiro foi por uma metodologia da mensuração do PIB que o IBGE fez. E segundo, que um crescimentozinho tão pequeno, depois de 2 anos seguidos de queda, que na prática não é uma recuperação. Infelizmente, eu gostaria de dizer aqui o contrário. Vereador Felipe Camussato. Muito bom, muito bom. Concordo com o deputado, realmente uma reforma política é fundamental, talvez uma constituinte exclusiva, onde os deputados constituintes depois ficassem 8, 10 anos, né, afastados da vida pública, pudesse ser uma saída. Talvez não fosse o melhor momento agora, dada a instabilidade, né, botar isso em prática também, mas realmente há um descrédito na política, e a reforma política, como o Brito comentou ali, falou em reduzir partidos, e aí o Novo tem trazido uma bandeira muito forte, que é a extinção do fundo partidário. Nós temos hoje aí quase R$1 bilhão que são entregues para os partidos políticos poderem se financiar suas campanhas, e isso, na nossa opinião, é um absurdo, é uma imoralidade. A gente tem sérios problemas com educação, com saúde, com nossa segurança, e estamos entregando dinheiro do pagador de impostos, esse dinheiro que faz falta para pagar as contas em casa, para que se sustente partidos políticos, especialmente PT e PMDB, que são os dois, junto com o PSDB, que mais arrecadam dinheiro, né, são centenas de milhões de reais arrecadados pelo fundo partidário, que deveria ser extinto. Uma vez que você extingue o fundo partidário, acaba com esse incentivo perverso de que é só você montar um partido que você passa a receber dinheiro público para financiar suas atividades, e aí a gente vê notícias nos jornais de dirigentes partidários que usam dinheiro do fundo partidário, né, que é dinheiro nosso, para comprar helicóptero, para fazer jantares caros, enfim, isso acaba com esse incentivo, tu reduz o número de partidos. O fim das coligações, também, outra bandeira que deve ser levantada, essas coligações na proporcional é uma aberração, ele expulsa as pessoas do processo político porque ele mostra para elas que realmente a pessoa que ela vota naquela chapa de coligação e depois um outro candidato é eleito, aquilo ali constrói aquela falta de representatividade. E o Novo, ele concorreu em 2016 sozinho, não se coligou com nenhum partido, e em 2018 concorrerá novamente sozinho. Gostaria de aproveitar também para fazer só um agradecimento ao deputado Marcel Van Hatten, que tinha sido convidado pela Catherine para o programa e me indicou, e até porque ele tem uma posição semelhante à minha sobre essa questão do TSE e do Temer, e cassação do Temer. Então, deixar esse registro. E eu não preciso entrar em disputa ideológica no que diz respeito à economia, porque quando a gente olha para os países topo de IDH, que é aqueles países que nós admiramos, que nós falamos, aí você olha para Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Suécia, Finlândia, Suíça, né, são países que nós gostaríamos de viver lá, né? Muitos brasileiros estão fazendo isso, estão saindo do Brasil para ir para lá. O que a gente vê é que esses países estão também no topo dos índices de liberdade econômica. Ou seja, eu não preciso discutir ideologia de se liberalismo econômico é melhor ou pior. A prática nos mostra o que é melhor ou pior. Nem entremos na discussão ideológica, façamos o que esses países fizeram, simples assim. Vamos reduzir burocracias para se empreender,
Vamos parar de tentar financiar empresas, porque é muito difícil explicar, veja bem, esse pensamento, vamos continuar financiando empresas, subsidiando, etc, etc. Eu quero ver dizer para o cidadão que está ali no posto de gasolina e pagando R$ 3,79 pelo litro de combustível, que ele deve pagar uma parte daquele valor, e por isso que a gasolina é a mais cara do continente, para dar dinheiro a juros subsidiados para a JBS. Quero ver se ele concorda. Eu não concordo, eu acredito que a maioria dos brasileiros discorda da gente pegar e pagar tão caro pelos nossos produtos para consumir, seja a nossa educação, que é super taxada, os medicamentos que estão super taxados, para uma parte desse dinheiro financiar operações desses grandes conglomerados que, inevitavelmente, acabam fazendo valer do seu poderio econômico para, em conluio com o governo, ganhar proteções, benefícios e por aí vai. Então, para mim, o deputado prova novamente, com todo respeito, deputado, o desconhecimento de economia, quando a gente diverge nesse aspecto econômico. A crise de 2009, que o senhor afirma que foi um excesso de liberalismo econômico, ela teve receita, alto endividamento público, juro baixo artificialmente, banco sendo resgatado e o Fed fazendo de conta que títulos podres eram títulos válidos, ou seja, imprimindo uma intervenção no mercado para fazer valer títulos que não valeriam nada em um mercado privado. Essa receita que eu acabei de citar aqui é uma receita claramente intervencionista, ou seja, não tem nada de liberalismo econômico nisso. Banco nenhum tinha que ser resgatado por sua incompetência em aceitar título podre. Governo nenhum tem que manter juro baixo artificialmente para fomentar a economia, que nós vimos. A consequência é crise. Aliás, se não me engano, foi o saudoso Roberto Campos, que há poucas semanas atrás, faria 100 anos, que disse que o capitalismo, a liberdade econômica no Brasil passou longe. E realmente o Brasil ocupa uma das piores posições no índice de liberdade econômica. Está ali muito próximo de países como Venezuela, de países como Argentina, que não têm economias exemplares. E quando eu falo de liberdade econômica, para a gente tirar um pouco dessa abstração desse conceito, eu estou falando justamente em tempo para receber uma empresa, quanto tempo leva para conseguir um habite de um imóvel. Quão fácil é transacionar bens? É fácil para mim vender algo para ti, é fácil para mim produzir um pastel e vender um pastel no centro de Porto Alegre, no centro de São Paulo. Isso é muito difícil de fazer legalmente no Brasil. Não é à toa que a gente tem os maiores índices de informalidade no nosso país. Não é à toa que a gente tem um dos maiores índices de desrespeito à propriedade privada. E a propriedade privada, uma vez que ela é desrespeitada, ela não permite segurança jurídica para o investimento. E aí a gente vê que quem mais sofre da falta de respeito à propriedade privada, que aqui um conceito, novamente, que pode nos afastar da realidade, mas a propriedade privada nada mais é do que garantir que aquilo que você comprou e adquiriu pelo suor do seu trabalho seja de fato seu e o Estado reconheça que ele é seu. Quando a gente vai olhar quem de fato está sendo desrespeitado pela falta de propriedade privada, são justamente os mais pobres. A gente tem aqui em Porto Alegre, a maior parte das moradias da nossa cidade não é reconhecida, não existe o documento para dizer que aquela pessoa tem um título de propriedade e que está nas mãos das pessoas mais pobres da nossa cidade. Uma vez que as pessoas lá nas vilas não têm um título de propriedade, não conseguem muitas vezes abrir conta em banco, não conseguem se bancarizar, portanto, tem dificuldade de obter financiamentos a juros ainda bastante altos, mas que tem que recorrer a agiotas, que aí sim lhe roubam, literalmente lhe roubam, porque eles não conseguem garantir uma propriedade e dar ela como garantia para conseguir prosperar economicamente. Então, liberdade econômica, agora trazendo o conceito e ilustrando o que eu estou falando, ela é facilitar que a gente consiga viver no dia a dia e transacionar nossos bens, mercadorias e nossa própria mão de obra, nosso trabalho. Coisas que países desenvolvidos fizeram, estão no topo do ranking e que o Brasil não sabe fazer, há muito não consegue fazer. Quando o governo do PT, nos seus 13 anos, teve a oportunidade de fazer reformas a seu bel prazer, falando como deveria ser, não propôs, porque sabia o custo político disso e sabia que a população ia ver que estava caindo num engodo político por ter prometido uma coisa, realizado outra, enfim, e aí foi para o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Se endividar, baixar juros artificialmente, dar crédito subsidiado a empresas, tentar fomentar setores específicos, e o resultado está aí. Todo mundo envolvido num grande escândalo de corrupção e a gente desejando que isso passe logo, que 2018 chegue de uma vez, para que a gente possa finalmente fazer uma eleição limpa e que a gente acredite num próximo presidente eleito democraticamente, que respeite o Estado de direito e, finalmente, tenha o respeito da nossa população para que possa governar e dar seguimento às nossas reformas tão necessárias para que o país possa avançar. 11h22, a gente passou bastante hoje do tempo previsto, mas
E poderia continuar aqui, ficar até meia-noite, 1 hora, com certeza, nós ficaríamos conversando. Você tem que ter mais água, né, para todo mundo tomar, para a gente conversar bastante. Mas, infelizmente, o tempo, né, como eu disse, já passou, a gente ainda tem que tocar aí a nossa caixa comercial, tem outros assuntos para tratar durante a noite. Queria agradecer mais uma vez ao deputado Pepe Vargas pela presença conosco nessa sexta-feira. Obrigado, deputado. E também agradecer o vereador Felipe Camossato também pela sua presença. Muito obrigado, André. Posso só fazer uma divulgaçãozinha? No dia 13, terça-feira agora, no dia 13, terça-feira que vem, às 7h30 da noite, aqui no Teatro Dan Higgs, nós vamos receber, com a organização do Partido Novo, mas não vai ser para falar do Partido Novo, o ex-técnico da Seleção Brasileira, o Bernardinho, e os ingressos estão sendo vendidos para a palestra dele sobre liderança, formação de equipes, no link, no site bit.ly/Bernardinho Poa. Tá bom. Então deixa eu fazer um também. Vai lá. Convidar toda a população no domingo aqui, das 11 da manhã em diante, terá um grande ato pelas diretas já, organizado por artistas, vários músicos, compositores, enfim, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estão fazendo esse ato das 11 da manhã até as 3 da tarde na Redenção, né? Vai ser um domingo de sol, então, inclusive, convidamos o pessoal do MBL a se integrar. Eu sou do Novo, deputado, eu não sou membro do MBL. Bom, mas enfim, do Novo, do MBL. Não, mas grato pelo convite. Né, para se integrar aí na luta pelas diretas já. 11h24, Marcelo Figurelli, vamos tocar que agora a gente tem que ir até a meia-noite rapidinho. Vamos embora. Minuto Trocação Pura. Duas situações distintas no UFC ocorrido no Rio de Janeiro. Pela 8ª vez na Cidade Maravilhosa, o UFC 212 teve a derrota de José Aldo para Holloway. Max Holloway venceu no terceiro assalto por nocaute e agora deve enfrentar o seu compatriota Frank Edgar. José Aldo ficou muito irritado com a intervenção do árbitro Big John McCarthy, mas segundo o André Pederneiras, o seu técnico, a ação da arbitragem foi correta. E a outra situação positiva, a vitória de Claudinha Gadelha por finalização em cima de Carolina Kowalkiewicz. Trocação pura com Sérgio Boas. Minuto Trocação Pura. Na real é só a net que dá show na sua TV. Já bombou no conteúdo e agora tem mais pra você. Multitela de verdade, essa é a nova emoção. Celular, TV e tablet pra curtir a programação. Vem pra cá, vem ser net, você vai representar. Vai dar show em toda a tela, isso é multitela, multitele. Assine 35 mega por R$30 no Combo Multi. Ligue 4004-8844. Desde o início dos tempos, aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por tradição, por um ideal, por amor. Aprendemos a fazer juntos pela vida, por você e por cada um de nós. Fazemos juntos porque, desde sempre, gente que coopera, cresce. Venha fazer junto com o Sicredi. A IESA Nissan tem as melhores condições para você sair de Nissan 0 km. Confira! Nissan Sentra 2.0 com câmbio CVT e muita tecnologia a partir de R$ 79.990 com taxa zero e super avaliação do seu usado. Comparou, comprou Nissan Sentra com super avaliação do seu usado. É na IESA Nissan, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Osório. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Raquel queria comprar um enxoval para o seu futuro bebê. Aí foi no Sicredi, fez uma poupança programada e... Faça uma poupança programada no Sicredi. Quando vê, realizou. Programe o valor e a data para que mês a mês o dinheiro entre automaticamente. Sicredi, gente que coopera, cresce. 11h27, de volta com o Estúdio Gaúcho. Agora, como diria o Silvio Benfica, é tudo muito rápido, né? 12 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos falar de dupla Grenal para Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. E na Savaralto tem Toyota e o melhor da dupla. Vamos começar com o Internacional, Amanda Munhoz, para conversar conosco e falar do Inter, que se prepara para o jogo de amanhã diante do Náutico. Amanda, boa noite.
O Inter, inclusive, pode ser líder, André, com uma combinação de resultado dos jogos de hoje e amanhã, combinado com o Juventude. Perdendo, o Inter pode ser líder, ganhando, obviamente, em casa, coisa que ainda não aconteceu na Série B. O time vai ter alteração, André. Vitor Cuesta, lesionado, fica fora por 20 dias. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e para por, no mínimo, 5 rodadas. E aí quem volta para o lugar dele é o Ortiz. O Ortiz, que é um zagueiro muito contestado pela torcida do Inter, e aí vai fazer dupla na zaga com Danilo Silva. Então o time, além disso, vai ter mais outra alteração, que é a lateral direita. Edenilson vai jogar improvisado na lateral direita, para que o meio-campo, então, fique com Dourado, Fabinho, e aí na linha de 3 com Potker, Dali e Carlos. Pois é, o que me chamou a atenção é essa escolha pelo Edenilson como lateral direito e não o Fabinho. Né? Qual é o critério do Guto para ele botar o Edenilson como lateral e não botar o Fabinho? Porque a gente sabe que os dois já fizeram a função. Em tese, o Edenilson tem mais qualidade como jogador de meio do que o próprio Fabinho. O Fabinho já jogou como lateral direito com Argel, com os outros técnicos, com o Zago, se eu não me engano. E é estranho até, André, na lateral direito o Inter tem 6 jogadores da posição. William, que vai ser vendido e aí não joga mais. Ceará e Alemão, que sequer foram relacionados para o jogo de amanhã contra o Náutico. O Júnior, que esse sim está relacionado e vai para o banco de reserva. Danilo Silva, que está na zaga. E Cláudio Vinck, que está jogando a terceirona gaúcha. Tá fazendo gol que nem um maluco na terceirona e não é aproveitado pela direção para o time principal. Então, sim, ele treinou na lateral direita, o Edenilson. A gente não sabe muito bem qual é a ideia do Guto Ferreira para amanhã, mas a gente sabe que daqui a um pouco, se o Edenilson nos primeiros minutos de jogo não rendeu o que o Guto espera, pode sim ter uma inversão aí de função, e aí vai Fabinho para a direita e o Edenilson compõe o meio-campo do Inter. Porque não é falta de lateral, se fizesse uma lista grande agora, realmente chama a atenção. Bom, voltam os jogadores preservados. O Ortiz volta pela questão do Cuesta, né? Mas voltam aqueles jogadores que ficaram de fora contra o Figueirense. Será que vai ter um rendimento físico já melhor nesse jogo? Não, o Inter não falou muito que era questão física, mas a gente sabe que era para as duas coisas, para dar uma treinada, como o Guto falou, mas também para os caras descansarem e fazerem um trabalho físico melhor, né? A D'Alessandro e o Wendel, se eu não me engano, eram os jogadores que mais haviam jogado. Eles tinham mais de 25 partidas no ano. Então, realmente, eles ficaram em Porto Alegre para a partida contra o Figueirense. Mas mais por uma questão, eu imagino que técnica. No treino que o Guto Ferreira fez antes de embarcar para o jogo contra o Figueirense, foi mais uma questão técnica e de como ele gosta de trabalhar. Então, sim, é uma volta natural da Alessandro, né? Volta ao time, o próprio Wendel volta ao time, o Carlinhos sai do time, né, André? É uma das questões que chama atenção. O Carlinhos fora do time. Então, é mais por uma questão de ajuste de como o Guto Ferreira gosta de trabalhar mesmo. O que estava a esperar de público, Amanda? O que o Inter está trabalhando de público no jogo? O Inter divulgou há pouco que 13 mil ingressos tinham sido vendidos. É um número razoável, né? Mas tem que entender o torcedor também. O Inter não ganhou em casa, tem feito partidas difíceis de acompanhar pela televisão. Então tem que dar um desconto para o torcedor. É ainda uma questão de confiança do novo trabalho do técnico. Então 13 mil torcedores já estão garantidos para o jogo desse sábado. Deve chegar no máximo, eu acho, a uns 15, 16 mil para o sábado. Tem a questão do STJD. Agora a gente sai do campo, tem a questão do STJD. E saiu a denúncia, né? O procurador lá do STJD fez a denúncia pelo uso de documentos falsos, né? O Felipe Bevilacqua. O Sérgio Guimarães trouxe aí detalhes. E o que o Inter fala, né? Como é que o Inter se posiciona? O julgamento que acontece já em seguida, já na terça-feira. Na terça-feira, exatamente. exatamente. Vai ter esse julgamento. O doutor Gustavo Jurgen, vice-jurídico do Inter, conversou com a gente mais cedo. Ele decidiu não dar muitos detalhes, né, de como é que vai ser a defesa. Eu até questionei sobre como vai ser a defesa, porque o Vitório Pífero, ex-presidente do Inter, também foi denunciado. Ele não me disse se vai ser feita uma defesa única, se o Inter vai agir a favor do Vitório Pífero. Então, assim, é tudo muito ainda desconhecido, muito misterioso. Para a gente explicar para o torcedor que está nos ouvindo, André, o que pode acontecer com o Inter, caso o Inter for condenado, multa, né? Ele pode ser multado, ele pode ser impossibilitado de fazer transações como venda e compra de jogadores, e ele, num caso extremo, pode ser excluído da Série B, e aí teria que jogar a Série C.
Já pensou, André? Mas acho que essa hipótese, quer dizer, está previsto. Estão pensando, está previsto. Está previsto, exatamente. Mas eu imagino que essa hipótese em meio ao campeonato seria muito complicada, né? Mexeria na própria estrutura da Série B, porque ia fazer o quê? Tira o Inter, ia ficar 19 times, e aí? É complicado. Iam cair 3, sabe? É uma coisa muito estranha. O que a gente sabe da questão da defesa do Inter é que o Inter vai alegar que não teve má fé nenhuma na questão do uso da documentação falsa, que já até foi confirmado que o Inter não foi a pessoa que produziu a falsidade dos e-mails. Recebeu e usou. Quem alterou os e-mails foi o empresário do jogador, Vitor Ramos. Então o Inter vai por essa linha de que não teve má fé e aí só queria, enfim, que a inscrição do zagueiro Vitor Ramos fosse esclarecida, o que ainda realmente não foi, né, André? Não será, né, pelo jeito. Eu acho que o que o Inter errou foi de confiar demais em quem enviou para ele sem averiguar. Bom, Amanda, você volta no final do programa para trazer, né, o time que os colorados vão ver em campo neste sábado. Valeu. Até lá. Valeu, Amanda Munhoz, 11h34, vamos ao intervalo comercial e já voltamos com mais aqui no Estúdio Gaúcha. Pão de alho irresistível é Santa Massa. Delicioso, saboroso, é crocante e cremoso. Então experimenta, experimenta. No lanche, no café, sopas e caldo quente. E no fim de semana, no churrasco da gente. Santa Massa, um legítimo pão de alho. Pão de alho, Santa Massa. Atenção, a grande semana Quero tá acabando. São ofertas com até 70% de desconto em até 12 vezes sem juros. É a sua última chance de economizar de verdade. E mais, tem loja nova abrindo hoje lá na Charlau. É a grande semana Quero, mas corre, porque é só até amanhã. Vai lá e fecha o melhor negócio. Vai pra grande semana Quero. Olá, posso te ajudar? Eu vou levar essa camisa pro meu namorado. Ah, e essa calça também. Olha, esse tênis é a cara dele. Ah, você vai ganhar muitos pontos com ele, né? E mais ainda com o meu cartão do Sicredi. Compre um presente de Dia dos Namorados com o seu cartão do Sicredi. Ele é aceito em milhares de estabelecimentos e acumula pontos no programa de recompensa. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Gaúcha.com.br. Atendimento bem melhor do que ninguém, tem oficina bem, oferta tem também se é Toyota. Na Savaral tu tem Toyota. É Savaral, Toyota, é Savaral, Toyota, é Savaral, Toyota. Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Em Porto Alegre, na Nilo Peçanha 2000. Também em Canoas e Pelotas. É Savaral, Toyota, é Savaral, Toyota. Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu seu lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. Fique atento. A inscrição do ProUni, o Programa Universidade para Todos, será de 6 a 9 de junho. Para saber mais, acesse mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Onze 36 mais 30 segundos de volta com o Estúdio Gaúcha. Nós teremos rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, com a Série B amanhã, o jogo do Inter, e o Grêmio jogando só na segunda-feira diante do Bahia. E é de Grêmio que nós vamos falar com você, Rodrigo Oliveira. Ele tá ganhando de todo mundo, tá quase assumindo a liderança, mas tem problemas. 2 jogadores lesionados, Rodrigo Oliveira, Barrios e Leonardo Moura. Boa noite. Boa noite, André. Perde com certeza para o jogo contra o Bahia, o Léo Moura e o Lucas Barrios, e o tempo de parada vai ser conhecido amanhã. Fizeram os exames hoje, o resultado vai ser divulgado amanhã. Tendência, pelo que a gente apurou ao longo da tarde, André, é que seja uma lesão não muito simples a ponto de já voltar na rodada seguinte, mas também não será uma lesão grave a ponto de preocupar para as oitavas de final da Libertadores. Em torno de 2 semanas, talvez um pouco mais, um pouco menos. Por informação de bastidores, é o que nós sabemos. O fato é que
o Renato não vai ter em jogos importantes 2 jogadores que são essenciais no esquema do treinador. Sorte do Renato, que está voltando. O Edilson entrou contra a Chapecoense, será o titular. Fica a dúvida só quem entra na vaga do Lucas Barrios. Pois é, pode ser o Everton, que entrou ontem, fez 3 gols, e isso credencia muito. O Renato pode buscar uma outra alternativa, pode ser o Bolanhos também. Acho que o Bolanhos já está liberado, né? O Bolanhos está liberado. Eu só não acredito muito no Bolanhos, André, porque eu me baseio no critério que o Renato vem usando quando um jogador está voltando de lesão. Ele não costuma botar o atleta de cara no time titular. Primeiro no banco, entra nos minutos finais, possivelmente o Bolanhos não vai ter condição para 90 minutos. Tendência é que nesse jogo contra o Bahia, o Bolanhos fique no banco. Depois sim ele vai assumir ao natural a titularidade. Eu vejo 2 opções prováveis. Uma, o Everton, que entrou normalmente na vaga do Lucas Barrios contra a Chapecoense, foi nome do jogo, 3 gols. Simplesmente isso, né? A outra hipótese seria entrar o Maicon. E esse é um dilema do treinador. O Michel está jogando muito bem. Como fazer para o capitão voltar? Não tem como tirar o Arthur, nem o Ramiro. E o Michel agora está entrando nesse time, né, André? Não sei se você concorda. Sim, daqueles jogadores que não tem como sair. Michel é o jogador que mais evoluiu no Grêmio nesse ano, sem dúvida nenhuma. E a saída do Lucas Barrios pode ser uma oportunidade para o Renato promover a volta do Maicon sem gerar nenhum atrito. Aí o Maicon jogaria ao lado do Michel na dupla de volantes. O Arthur seria adiantado para a linha de meias, jogando centralizado ao lado do Pedro Rocha e do Ramiro. E o Luan seria adiantado para frente, voltando a jogar como o homem mais avançado do ataque. É uma possibilidade, né? O Renato, claro que não definiu, tem treinamento ainda para acontecer antes do jogo contra o Bahia. Falando em Luan, Rodrigo, a renovação do Luan, ela preocupa o torcedor do Grêmio, porque a direção tem dito que está encaminhando, que as coisas estão andando, mas a gente sabe que o torcedor ele tem a pressa do resultado para qualquer coisa que se diga em relação ao seu clube, né? E é dessa forma também em relação ao Luan. O que é possível dizer para o torcedor do Grêmio sobre essa questão Luan? Porque são 2 coisas. Primeiro, a gente sabe que o Grêmio vai renovar para garantir que o jogador não saia de graça. E segundo, o Grêmio também sabe, e o torcedor também é sabedor, que em algum momento o Grêmio vai vender o Luan. É impossível não vender o Luan pelo que ele vem jogando. Ele vai despertar o interesse de algum clube que vai acabar vindo aqui e pagando a multa. Então, são as 2 questões a serem organizadas para que isso aconteça. O Grêmio não saia perdendo, né, e evidentemente o jogador também não tem a sua carreira trancada. Como é que está essa situação relativa ao Luan, né, nesse momento? No ponto de vista salarial, a renovação está avançada. Faltam pouquíssimos detalhes. O detalhe que falta para a renovação ser assinada é a multa rescisória. A multa atual do contrato do Luan é de 60 milhões de euros. É um valor impagável. Nenhum clube no mundo, por mais admirador que seja do futebol do Luan, vai pagar isso. Só se aparecer um chinês maluco. E põe maluco nisso, porque mesmo o futebol chinês, não creio que pagaria tudo isso pelo Luan. Ou seja, o Luan quer, o empresário do Luan quer, baixar essa multa para um valor alto, mas pagável. Um valor que, se vier um clube, paga a multa, o negócio está feito. Tem que ser um valor que seja pagável pelos grandes clubes europeus e, ao mesmo tempo, um valor que fosse interessante para o Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior chegou a falar em um Gabigol. 27 milhões de euros foi o valor que a Inter de Milão pagou pelo Gabigol. Só que o Luan o empresário do Luan acha esse valor alto. Até porque, pelo que a gente acompanha da imprensa italiana, a Inter de Milão está bem arrependida de ter contratado o Gabigol por esse valor. Viu? Eu acho o Luan mais jogador que o Gabigol. Eu também acho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que 27 milhões de euros é um valor que está ainda acima do que a ideia do Luan de ter como multa rescisória. Acredito que isso não vai ser empecilho. Vai demorar um tempo, mas as partes vão chegar a um denominador comum. O que é importante deixar claro para o torcedor, André, e você até frisou bem isso no início, é que renovar o contrato não é garantia nenhuma de que o Luan vai ficar. É garantia de ganhar dinheiro. O Grêmio está renovando, e o Luan está concordando em renovar, apenas para dar ao clube um poder de barganha maior na hora de negociar o valor, só por isso. Mas o Luan pode renovar o contrato amanhã e dias depois vir uma proposta e o jogador ser negociado. Digamos que é para não acontecer o que aconteceu no caso do Wallace, que o Grêmio não tinha o que fazer, até porque o Grêmio não tinha praticamente nada do Wallace. Então o Wallace teve a proposta, o Grêmio teve que vender, né? Ou, para pegar um exemplo mais extremo, que aconteceu com o Marcelo Hermes. Tinha mais 6 meses de contrato, ele não quis renovar,
assinou um pré-contrato e foi de graça. O William no Inter. O William no Inter é outro exemplo. O William no Inter tinha um contrato muito curto e o clube ficou sem ter o que fazer. Vai vender, vendeu, mas vendeu por um valor bem menor do que teria vendido se o contrato fosse mais longo. Então é exatamente isso que o Grêmio quer evitar. Bom, Rodrigo, tem ainda trabalhos comandados pelo Renato para definir o time e com certeza com um grande público, né, na segunda-feira, né? Mesmo sendo Dia dos Namorados, sendo segunda-feira à noite, se imagina um grande público para Grêmio e Bahia, porque esse caso de amor do Grêmio com a torcida também é grande e porque é essa possibilidade, né? Se o Corinthians não precisa nem perder, se o Corinthians empatar domingo com o São Paulo, a segunda-feira o Grêmio pode dormir líder, né? Você tem ido ao cinema, André? Algumas vezes sim. Tem algum filme mais bonito e interessante de se ver do que o atual futebol do Grêmio? É verdade, o Grêmio está jogando muito. Leva a namorada para a arena e assistam esse futebol do Grêmio, que é um passeio maravilhoso e romântico. E como acaba às 10 da noite, dá até para dar um outro passeio depois, né? Dá para passear depois. Então é possível ter sim um grande público na segunda-feira. Valeu, Rodrigo. Abraço, André. Rodrigo Oliveira, os destaques do Grêmio aqui dentro do Estúdio Gaúcha, 11h44, vamos ao intervalo e já voltamos. Ô, Tião, que livro é esse? É o livro dos recortes, olha aqui, ó. O homem mais alto do mundo tem 2,51 metros. O gado mais pesado tem 1.600 quilos. Imagina só, hein? Silveira, o maior produtor de soja do mundo. Oh, acorda, rapaz! Prepare-se para superar seus limites de produtividade. O programa Super Soja Iara é conhecimento e tecnologia para produzir muito mais soja por hectare plantado. Iara, líder mundial em nutrição de plantas. Raquel queria comprar um enxoval para o seu futuro bebê. Aí foi no Sicredi, fez uma poupança programada e... Faça uma poupança programada no Sicredi. Quando vê, realizou. Programe o valor e a data para que mês a mês o dinheiro entre automaticamente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Poucas atitudes esquentam tanto uma paixão quanto uma boa surpresa. No Dia dos Namorados, surpreenda seu amor com um calçado Pegada. É só escolher entre os vários modelos de sapatênis, botas, sapatos sociais, sandálias e muitas outras opções. Tudo com aquele conforto e a qualidade Pegada que o Brasil inteiro já conhece. Dia 12 de junho, vá com Pegada. Afinal, Dia dos Namorados é Dia da Conquista. De alho irresistível é Santa Massa. Delicioso, saboroso, é crocante e cremoso. Então experimenta, experimenta. No lanche, no café, sopas e caldo quente. E no fim de semana, no churrasco da gente. Santa Massa, um legítimo pão de alho. Pão de alho, Santa Massa. Atenção, a grande semana Quero tá acabando. São ofertas com até 70% de desconto em até 12 vezes sem juros. É a sua última chance de economizar de verdade. E mais, tem loja nova abrindo hoje lá na Charlau. É a grande semana Quero, mas corre, porque é só até amanhã. Vai lá e fecha o melhor negócio. Vai pra grande semana Quero. Atendimento tem, melhor do que ninguém tem. Oficina tem, oferta tem também. Se é Toyota, na Savaral tu tem. Toyota é Savaral, Toyota é Savaral, Toyota é Savaral, Toyota. Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Em Porto Alegre, na Nilo Peçanha 2000. Também em Canoas e Pelotas. É Savaral, Toyota é Savaral, Toyota. Está tudo tão rápido e prático. Mesmo assim, tem partes do dia que a gente fatia e se delicia. Com o queijo fatiado Santa Clara, lanche provolone ou mozzarella. Porque a vida com mais sabor sempre fica mais bela. É prático, gostoso a qualquer hora do dia. Tradicional, zero lactose ou light. Queijo fatiado Santa Clara é sabor por inteiro. Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro.
mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí, basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. 11h48, de volta com o Estúdio Gaúcha. Agora, a parte do jornalismo geral, mais uma vez aqui dentro do Estúdio Gaúcha. Centenas de pessoas costumam viajar em ônibus de Porto Alegre ao Paraguai, principalmente nas sextas-feiras, para fazer compras. Só que essas viagens têm sido motivo de preocupação, como contam a partir de agora os repórteres Felipe Daroit e Cid Martins. Boa noite a todos. Nos últimos anos aumentou bastante o número de ataques a coletivos que saem do Rio Grande do Sul para destinos como Foz do Iguaçu, no Paraná, Assunção, no Paraguai, Rivera e Livramento, na fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, e também para São Paulo. Os trajetos são utilizados diariamente por milhares de pessoas que buscam comprar mercadorias mais baratas ou para simples passeios em grupos. O modo de agir dos assaltantes tem sido muito semelhante em todos os casos registrados. Utilizam carros em alta velocidade, se aproximam dos ônibus em deslocamento, atiram contra o coletivo e fazem o motorista parar. Em seguida, levam o ônibus para alguma estrada vicinal e assaltam os ocupantes. Na maioria dos casos, passageiros são colocados dentro dos bagageiros apenas com as roupas íntimas e são ameaçadas de morte. O motorista João Moraes foi uma das vítimas. O motorista não ia se arriscar, tomar tiro e tal, parou, entrou uns 6 elementos mais ou menos dentro do veículo, um deles botou uma 12 na cabeça do motorista e mandou seguir para o meio do matagal. Aí é aquela coisa deprimente que tu vê ali de eles assustando, botam as pessoas para dentro do bagageiro e ameaçam que vão botar fogo no ônibus, até um tiro deram dentro do ônibus, né? Aí pegam as mulheres, deixam só de calcinha e sutiã e os homens só de cueca. Somente na BR-386, no norte do estado, foram 7 ataques no ano passado a ônibus que faziam a linha Porto Alegre-Paraguai. Os crimes ocorreram entre março e dezembro. Todos os assaltos foram em um trecho inferior a 200 quilômetros, entre Carazinho, Sarandi e Boa Vista das Missões, regiões com escassos postos da Polícia Rodoviária Federal. Todos os passageiros foram colocados nos bagageiros. Infelizmente, em alguns casos, ataques se transformam em latrocínios. Foi o que ocorreu em fevereiro deste ano com o jovem Everton dos Santos, de apenas 20 anos. Ele conduzia um ônibus de excursão que havia saído do município de Ibirubá, no norte do estado, rumo ao Paraguai. Foi morto num assalto no trecho do Paraná, na BR-163. Diante da descrença com os órgãos de segurança e com os elevados números de assaltos, empresas têm contratado até escolta privada para acompanhar os ônibus. Só que a medida impacta no aumento do valor das passagens, já que são gastos pelas empresas cerca de R$3 mil a mais pela segurança. Os inúmeros assaltos fizeram com que a polícia criasse uma força-tarefa para tentar amenizar o problema. O repórter Cid Martins traz mais detalhes. Pois é, Daroit, depois que mostramos a ação dos piratas do asfalto que atacam ônibus no Rio Grande do Sul, os ataques em rodovias do norte e do noroeste gaúcho aumentaram significativamente com a ação de quadrilhas em estradas da região. De janeiro a agosto do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2015, quando houve um balanço por parte da polícia, por exemplo, houve uma elevação de 25% nos casos. Houve 4 casos por semana, um total de 135 roubos a coletivos. Já em novembro do ano passado, uma operação policial prendeu na cidade de Passo Fundo, no norte, 7 integrantes de uma quadrilha que agia nesta região. Mas neste ano, após a ação da Força Tarefa, alguns bandidos foram soltos e outros voltaram a agir. O resultado? Os ataques a ônibus voltaram a ocorrer nas estradas, mas desta vez não só no norte. Já em Porto Alegre, a força-tarefa que atuou no final do ano passado no norte gaúcho teve como base o grupo criado no início do ano passado em Porto Alegre. Apesar disso, ao contrário do norte do estado, os números diminuíram na capital. No norte do estado eles aumentaram no ano passado, depois com a força-tarefa diminuíram e agora voltaram a ocorrer até mesmo em outras regiões. Mas na capital, o que está chamando a atenção da polícia é que alguns casos estão semelhantes aos que ocorreram no norte, ou seja, com agressões a passageiros e até com sequestro de coletivos. Informações de Cid Martins e Felipe Daroit. Valeu, Cid, valeu, Daroit. 11h52 mais 30 segundos. Vamos ao destaque na redação com o Pedro Quintana.
2.000 agências da Caixa abrirão neste sábado entre 9 da manhã e 3 da tarde em todo o país, apenas para o saque de contas inativas do FGTS. Podem retirar o dinheiro trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Na semana que vem, as agências da Caixa abrem 2 horas mais cedo até quarta-feira pelo mesmo motivo. Valeu, Pedro Quintana. Agora vamos à previsão do tempo com Cléo Kuhn. Previsão de tempo seco para este sábado no sul do Brasil. E além de ser um tempo seco, é um tempo com bastante sol em praticamente todas as regiões. Claro, aparecem algumas nuvens aqui e ali, é normal, são aquelas nuvens que a gente chama de nuvens de bom tempo sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem pela frente aí um sábado de tempo muito bom, domingo também. Para quem gosta de frio está excelente, porque de uma maneira geral faz um frio intenso de manhã. E à tarde a temperatura com a presença do sol fica bem agradável, porque durante a sexta-feira as temperaturas à tarde não conseguiram subir, porque ainda tínhamos muitas nuvens. Agora neste final de semana não tem bastante sol, então a temperatura sobe legal. Olha, o tempo segue seco também durante os dias úteis da semana que vem. E olha, existe frio segunda e terça, mas com menor intensidade. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn. 11h54, valeu Cléo Kuhn. Vamos falar destaques finais do esporte. Série B do Brasileiro teve esta noite. Criciúma 1, CRB 0, Santa Cruz 1, Londrina 3, Vila Nova 2, América Mineiro 0, Paysandu 0, Goiás 1, Vila Nova é o novo líder, 11 pontos, mesma pontuação do Juventude, Paysandu tem 10, Guarani 9, o Inter é sexto com 8 pontos, está atrás do Santa Cruz que tem 9 pontos ganhos. Macromix, Frimeza, Web Continental, paquetaesportes.com.br, compre online e os destaques do placar gaúcha. A seleção brasileira perdeu no começo da manhã desta sexta-feira a invencibilidade de 10 jogos sob o comando do Tite, 1-0 para a Argentina, gol do Gabriel Mercado aos 44 do primeiro tempo. É o Projeto Brasil 2018 para Malhas Ferjus, Zé Pneus, Multissom, Mirantes do Parque, Ananex, Tramontina e Elevato. Para os destaques finais da dupla Grenal com a Amanda Munhoz e o Rodrigo Oliveira. O Inter, que joga contra o Náutico pela sexta rodada às 4h30 da tarde no Beira-Rio, tem Danilo Fernandes, Edenilson, Léo Ortiz, Danilo Silva e Wendel, Dourado, Fabinho, Potker, D'Alessandro e Carlos e Nico Lopes mais à frente. Amanhã será divulgado o resultado dos exames médicos de Léo Moura e Lucas Barrios. Ambos estão fora do jogo contra o Bahia. O tempo de parada será conhecido neste sábado. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira. Valeu, Amanda. Valeu, Rodrigo Oliveira. Lembrando que a Série B do Brasileiro tem, além de Inter e Náutico no sábado, Brasil de Pelotas e Ceará e Boa Esporte e Juventude, jogos às 4h30 da tarde, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Centro Clínico Mãe de Deus, aqui você é o centro de tudo, ferramentas gerais, líder nacional de suprimentos industriais. Rafael Collin vai chegar na sequência com o Esporte e Companhia. Vai falar da Maratona de Porto Alegre, da dupla Grenal. Tem entrevista com Valdemar Lemos, o Collin para Belenzer Pneus e Pirelli, marcas gaúchas como Churrasco, Chimarrão, Bom Preço e a qualidade. O Estúdio Gaúcha vai ficando por aqui. Teve produção da Elisandra Borba, do Pedro Trindade, da Kathleen Moreira e do Lucas Katsurayama, equipe técnica do Marcelo Figurelli, do Vinícius Ram, do Rogério Barbosa e do Demétrios Ribeiro. O Estúdio Gaúcha volta só durante a próxima semana, porque tem Grêmio na segunda-feira jogando, tem Inter na terça-feira. Então na quarta-feira a gente terá a edição do Estúdio Gaúcha de Sicredi, Lojas Quero Quero, Iara e Net. Bom sábado a todos. Tchau!